bom dia. Bom dia, Luís, bom dia, Álvaro, bom dia, Rui, bom dia, Ilha, bom dia, Famalicão, bom dia, Guimarães. Bom dia. Eu estou em Torres Vedras, supostamente, nem que seja virtualmente, não é? E este é o quinto debate de programadores que tenho feito, semana a semana. Há 5 semanas que temos desenvolvido no âmbito de um programa que é o Emergência Cultural e que eu, por acaso, a vocês não vos enviei para os outros, porque como os convites foram feitos por telefone, enfim, de uma forma mais direta, mas nós fizemos um programa em Torres Vedras que chamamos de Emergência Cultural, umas semanas após logo, enfim, o começo do confinamento, não é? Que foi baseado nesta ideia de que havia um espaço que foi retirado, não é? Para o Teatro Cine de Torres Vedras, e nós tínhamos condições para fazer alguma programação, reagendámos, ou estamos a reagendar ainda neste caso, porque algumas delas têm vindo a cair sucessivamente a programação que tínhamos, e de alguma maneira fizemos convite a um conjunto de artistas e associações locais e agentes locais também, para fazerem uma programação que estamos a passar online, e que essa programação é inclusivamente remunerada, enfim, claro, com montantes muito menos significativos do que é um espetáculo normal, mas temos estado, no fundo, muito preocupados com esta ideia de que as associações, os agentes locais, os artistas, os pequenos grupos, aqueles que são também um leque muito importante para que os teatros, e no nosso caso o Teatro Cine exista, neste momento tenham ficado completamente isolados e sem nenhum tipo de apoio, nem nenhum tipo de possibilidade de trabalho. Por isso desenvolvemos isso e estamos a desenvolver isso. Tem havido uma resposta muito interessante. As visualizações são muito boas, mas na verdade são muito curtas, o que significa que o digital de maneira nenhuma substitui o performativo, em direto e ao vivo, o face a face, o corpo a corpo é o corpo a corpo, o digital é apenas um substituto temporário, e ainda bem, se por um lado é frustrante que as pessoas não se aguentem muito tempo a ver, por outro lado é também perceber que aquilo que é o nosso investimento na atenção, na presença, na relação física é fundamental, e não é esse compromisso das pessoas irem aos espaços não é substituído pelo visionamento digital, mas neste âmbito deste programa eu tenho estado a fazer aqui uma cariação, digamos assim, das sensibilidades de cada um dos nossos territórios, porque eu acho que os teatros municipais são entidades que de alguma maneira têm uma ligação muito importante com a comunidade de cada local, de cada território, e neste momento esse espaço de relação ainda ficou mais sensível, mais compreensível, mas ficou altamente, enfim, suspenso, não é? E em xeque, digamos, temporariamente. É preciso repensar essa situação, como voltar, neste caso, até porque neste momento já existe essa possibilidade, mas é muito importante, estes debates basearam-se naquele primeiro momento e agora ainda de perceber qual foi a experiência de cada um de nós no seu território, na sua circunferência, digamos assim, de ação, e que feedbacks é que teve de artistas, que feedbacks é que teve da população, que feedbacks é que teve com o próprio poder político municipal autárquico, e de alguma maneira que alternativas é que cada um de nós foi encontrando e tem vindo a pensar e tem vindo a debater internamente e, enfim, com os seus pares, sobre aquilo que é a posição de cada um dos nossos territórios. Por isso, a primeira pergunta que eu vos gostaria de colocar era como é que foi a experiência? O que é que aconteceu? Como é que vocês sentiram isto? Que feedbacks é que tiveram do público, dos artistas? Que alternativas é que pensaram? E de alguma maneira possam fazer um retrato, ainda que breve, já um pouco desatualizado provavelmente, porque já muita coisa se passou, mas como é que cada um dos vossos espaços e das vossas instituições reagiu nestas primeiras 6, 7 semanas, ou nas primeiras semanas, eventualmente até mais, para nós percebermos a diferença, porque tem havido diferenças muito grandes, posso eu também dizer-vos, entre Lolé, Guarda, ou Castelo Branco, ou Ponte de Lima, enfim, há diferenças assinaláveis, isso é muito interessante também de perceber, apesar de haver também grandes semelhanças, não é?
Por isso, se calhar, começava contigo, Álvaro, visto que és o A, começas por A, também começava contigo, Álvaro Famalicão. Gostava de perceber como é que a Famalicão a coisa se passou e que experiências é que podes partilhar connosco, se faz favor. E mais uma vez, obrigado. Penso de uma forma transversal a todos os teatros. Nós fechamos, o teatro fechou no dia 10 de março e foi realmente uma grande confusão porque nós logo praticamente de seguida havia um conjunto de produções a ser apresentadas e tornou-se um assunto difícil de gerir. Tentou-se fazer este reagendamento, aliás, como toda a programação, arranjar as melhores soluções, reagendar para, sobretudo para o último trimestre, início do próximo ano. Este por um lado, por outro lado as questões relacionadas que são as mais complicadas e penso que é comum a todos os colegas, porque cheguei a falar com alguns sobre alguns aspectos concretos do ponto de vista, questões do ponto de vista jurídico, não é? Contratual, pagamentos, que é uma situação que não foi clarificada na plenitude do meu ponto de vista, e então quando nós estamos a falar com os juristas isto fica muito claro. A DESI, esta lei, portanto, que tenha muito a ver com algumas questões de sensibilidade, mas há partes que discordam em absoluto das outras, portanto nós vamos, há sempre pelo menos eu sempre tive este interesse de fazer, tentar cumprir na medida do possível e tentar arranjar algumas soluções sempre que solicitado, ou sempre que a Casados foi solicitada para alguns pagamentos. Nós estamos a tentar agilizar estes assuntos, portanto no fundo a conversar com o políticos, portanto o poder e com os departamentos jurídicos mesmo do próprio município. Já conseguimos alguns compromissos e, entretanto, as coisas vão ser reguladas. E, portanto, nesse sentido, houve estas duas componentes complicadas que foi, portanto, os reagendamentos, já é muito complicado, entrava em confronto muitas vezes com aquilo que já estava programado noutros sítios, inclusivamente. Portanto, é muito difícil gerir estas novas agendas e depois, por outro lado, a questão destes compromissos ou da possibilidade de nós fazermos alguns acertos sobre os compromissos que teríamos e que os entendimentos, como não sei se acontece convosco, mas são sempre diferenciadores. O público, de uma forma geral, nós depois desenvolvemos, fomos colocando alguns dos trabalhos para manter algum contacto de coisas, de registros que tinham a Casa das Artes ao longo dos últimos meses, não com muita assiduidade, com alguma assiduidade, criámos alguns conteúdos, inclusivamente, nós até na próxima semana, com o aniversário, vai aparecer, está a ser desenvolvido para ser apresentado na próxima semana, uma visita com características muito especiais, que também tem a ver com o próprio aniversário, mas os públicos, de uma forma geral, por aquilo que é a possibilidade de nós termos o feedback que estiveram, nomeadamente nas plataformas, estiveram mais ou menos como estavam, claro que não é a mesma coisa. O próprio município desenvolveu, juntamente também connosco, um conjunto de atividades com a comunidade local, com os artistas locais. Claro que nós, sobre as questões de algumas das coisas a acontecer na internet, é muito complicado falar sobre isso. Nós podemos falar sobre os assuntos, há questões do ponto de vista da qualidade, da possibilidade de estarmos a transmitir alguma facilidade, de tentar incutir menos exigência no próprio público. Portanto, eu tenho sempre um bocadinho de receio sobre isso e há coisas que eu efetivamente não concordo, mas de uma forma geral, depois de uma grande confusão no início e de nós estamos a tentar encontrar alguma normalidade e, sobretudo, chegando a esta fase, perceber, como falávamos antes de entrarmos neste direto, sobre quais são as condições efetivas que teremos daqui para a frente, nomeadamente, e para mim, volto a sublinhar, as questões da própria lotação do próprio espaço, dos espaços. Antes de irmos aí, de qualquer maneira, Álvaro, para tentarmos fazer uma coisa, mas produzir alguma alternativa de espetáculos para além dessas colocações de espetáculos anteriores online, não houve nenhum tipo
de alternativa, entretanto, trabalhada, pensada, para além Nós produzimos alguns conteúdos cá e foram sendo colocados nas nossas plataformas, nomeadamente no Facebook. E estamos a produzir, entretanto, porque há uma coisa que durante, sobretudo, o mês de março, basicamente as ordens ou as indicações que tínhamos é que toda a gente ficava em casa em teletrabalho. Portanto, nós nem sequer, para produzir algum tipo de conteúdo, poderíamos, porque não tínhamos pessoas cá no teatro para o fazer. A partir de abril houve uma ligeira mudança e nós começámos a produzir algumas coisas e algumas vão ser apresentadas na próxima semana, nas próximas semanas, digamos assim, já com conteúdos feitos. Em paralelo, aconteceram algumas, isto praticamente desde final de março, há aqui uma rubrica que se chama A Cultura, que tem a ver diretamente com o município, onde um conjunto de artistas locais, nomeadamente, e não só, produziam um conjunto, produziam alguns conteúdos indiretos das suas próprias casas e eram remunerados. Claro que as remunerações eram sempre comedidas, mas sim, havia existiu e está a acontecer exatamente essa possibilidade de algum tipo de remuneração, sim. Ok, obrigado. Já vamos à parte seguinte, que é para tentarmos fazer aqui uma relação com todos sobre o mesmo assunto. Luís, obrigado por teres vindo. Em relação ao 23 milhas, em relação à ilha, a minha mesma pergunta: como é que aconteceu, como é que vocês reagiram, conseguiram reagendar, estão a pagar essas verbas, e como é que o público, enfim, e se houve alguma alternativa, como é que o público reagiu e se houve alguma alternativa também da vossa parte? Bem, nós começamos nesta época de pés juntos, né? Então, nós fomos também dos primeiros a fechar, porque acabámos com o Festival O Palheta, e onde foi detectado uma pessoa que estava infectada e que estava diagnosticada já essa infecção e que não cumpriu com as regras de confinamento, e obrigou-nos a um fecho abrupto, onde toda a equipa foi obrigada a ir de quarentena, numa lógica de prevenção, porque não tínhamos tido contato com o espectador, mas para a cidade, para o concelho em si, em geral, nós estávamos naquela fase em que ainda quase que fulanizávamos as pessoas, não é? Portanto, passada uma semana, de repente ficou tudo nessa maré, mas nós tivemos aqui, sim, fomos notícia, os jornais estavam à porta de todos os nossos espaços, portanto foi sim um processo um bocadinho duro naquela semana de gerir, porque tivemos que estar a gerir o desconforto do público, as notícias locais e nacionais, e tentar perceber o que é que íamos fazer de futuro. Portanto, imaginem que foi tão abrupto o encerramento que nem as mesas de catering que tivemos tempo de arrumar. Portanto, fora estes primeiros 14 dias meio em que tivemos de estar mesmo de quarentena, e foi assim um bocadinho abrupto, ainda sentimos um bocado, mas porquê nós? Ainda havia aquela parte de não termos a noção que isto ia ser mundial, né? Ainda estava assim muito em pinças. Foi também muito importante porque vimos a coisa a chegar, portanto, tivemos a vantagem, apesar da desvantagem, a vantagem de conseguirmos ter algum tempo para pensar sobre isto tudo. Automaticamente os espaços ficaram fechados, ainda não foram abertos, portanto nós temos 4 espaços e continuam encerrados, e começámos a perceber e a ter também um pedido, especialmente das famílias, mais com crianças pequenas, de que estavam completamente saturados de estarem em casa e estavam saturados dos pandas e daquelas propostas mais imediatas das redes sociais e da televisão, e se nós não poderíamos ajudar na mesma com um crivo curatorial e programático para chegar a isso. Então a primeira atividade que nós começámos a lançar, muito por estas sugestões e também pela nossa dificuldade de sentir que alternativas para estarem em casa, de forma a que as pessoas pudessem aproveitar também o tempo e não fosse só apenas conseguir entreter a dinâmica de não pensar sobre o assunto, que era aquela reação massiva que aconteceu com os artistas e com as propostas, e as pessoas, muitas delas sentiam-se perdidas com a quantidade de informação que existia e queriam alguma ajuda para essa dinâmica programática, que no fundo, na realidade, é o que também nós fazemos na vida real, digamos assim. Então começámos com um guia de navegação
em casa, que tínhamos todas as semanas cadernos, não estávamos a criar mais conteúdos, porque também não tínhamos assim tanto conteúdo gravado com qualidade. Os nossos registros eram registros mesmo de arquivo, uma câmara fixa para gravar um espetáculo, quer dizer, é tudo aquilo que não queres ver na internet, e então tudo aquilo que já estava disponível, porque era assim a natureza do projeto, ou tudo aquilo que as pessoas estavam a fazer agora de propósito para esta fase, nós resumíamos em 23 atividades, divididas em assistir, visitar, pensar, experimentar e para a família. E lançávamos todas as quartas-feiras estas atividades linkadas, com referências, com alguma informação adicional, para que idades é que destinavam, portanto, toda esta informação que achávamos que era pertinente e que fazíamos na nossa agenda, no fundo. Logo a seguir, portanto, nesta primeira fase dos 15 dias, depois passámos a ter um regime de 50-50, portanto, a Câmara nunca parou no fundo, achou que seria importante este nosso trabalho, alguma parte da equipa também estava a fazer algum tipo de telefonemas para ter contacto com a nossa comunidade e perceber como é que as pessoas estavam a reagir a isto, principalmente o público mais idoso, mas depois havendo também aqui uma colaboração próxima com a maioridade e com a área social, sentimos que as pessoas estavam um bocadinho a panicar e a sentir-se um bocado perdidas nesta fase de confinamento. A segunda atividade que nós tivemos foi o que tivemos e que ainda temos, é a Rádio 23 Milhas, uma rádio que começou no dia 13 de abril e vai continuar até julho, que é uma rádio que no fundo é um palco, não é? Nós temos programação criada de propósito para a rádio, temos o auditório, onde todas as semanas, à sexta-feira, apresentamos um espetáculo de teatro radiofónico, onde desafiamos vários artistas a fazer peças para este formato. Temos na segunda-feira um concerto nacional, temos na terça-feira um concerto local, com a Milha, que é no fundo uma rubrica que nós temos, que é a Festa da Música e dos Músicos de Ilhavo, desculpem lá, e depois temos, estão a ouvir? Sim. E depois temos também poesia, temos no fundo um retrato também do confinamento, que temos entrevistas a várias pessoas da sociedade nacional e internacional sobre esta experiência e o que é que afetou na sua profissão, como é que vem o futuro. Vai ser muito engraçado porque se era o que as pessoas disseram naquela altura já não diriam hoje, e isso é muito interessante perceber esse retrato do que é que as pessoas estavam a pensar sobre isto e olhar para isto daqui a uns meses ou daqui a uns anos. E temos também os projetos comunitários que têm desafios. Portanto, temos no Rádio Faneca, que é um projeto de cocriação que nós temos, que vai acontecer em julho, em moldes completamente diferentes, como é óbvio. Cancelámos boa parte das animações e das festas mais ligadas ao usufruto, mas o Rádio Faneca mantemos porque tem uma dimensão de criação e desafio e continuamos com esses projetos comunitários com a comunidade, muito através do Zoom e das plataformas, mas está bastante ativo. Ou seja, é um espaço de desafio, onde tentamos também transferir alguma programação que estava cancelada para este lugar, aquela que fazia sentido. Temos também as residências à conversa, as residências que nós cancelámos, conseguimos ter aqui um modelo de desafio a vários artistas para pensar em vídeos nesta lógica da relação de transferência de processos e de referências e afins para o público. Ou seja, é um projeto um bocadinho complexo, são 4 horas diárias, das 16 3 horas diárias, das 16 às 19, e onde também temos depois também um programa diário dos nossos parceiros culturais locais, a biblioteca, o arquivo, o museu, a maioridade e o estaleiro, que são espaços que também ficaram fechados e que dentro da nossa rádio têm 20 minutos diários também para falar com o seu público e para se apresentarem e terem atividades. No fundo, tentamos manter esta relação de proximidade com o público, porque sabemos muito bem a dificuldade que é criar ou envolver públicos e de repente pararmos durante 4, 5 meses e acharmos, ou darmos razão muitas vezes à perspectiva mais geral de que a cultura efetivamente não é um bem essencial e que quando há uma crise, seja ela financeira ou de outra ordem, ela pode ser retirada, foi mesmo essa a nossa luta. Portanto, é que a rádio tem este caráter, como o próprio projeto, da cultura do dia-a-dia, manter hábitos de forma a que as pessoas nem sequer imaginem o que é viver sem estes estímulos e sem essas práticas culturais. Um projeto que começou a semana passada, porque acabámos já o guia de navegação, com a telescola, com o desconfinamento, sentimos que o nosso esforço era um bocado inglório, as pessoas já não estavam assim tão a precisar dos nossos estímulos, então passámos para o kit da cultura dia-a-dia, que é um kit de entrega, de desafios e de propostas e de livros, por exemplo, no município. Portanto, as pessoas inscrevem-se, todas as estruturas culturais têm este serviço,
as pessoas dizem, temos vários kits, as pessoas dizem o que querem receber em casa, uns são pagos, outros são gratuitos, e depois há uma equipa que faz a entrega na semana seguinte destes desafios. Para nós tem sido interessante, porque entregámos sebentas e outro tipo de lógicas que as pessoas não conseguiam fazer em casa, porque já não têm impressoras, porque foram para casa e não, como é óbvio, não se prepararam como ter materiais plásticos e outro tipo de coisas. Então nós vamos entregando essas possibilidades para aceitarem os nossos desafios, que muitas vezes lançamos ou na rádio ou nas redes sociais. E também temos os projetos comunitários que vivem, por exemplo, na Bidairada, que é um projeto que nós temos na Rádio Faneca, que é uma orquestra comunitária. Eles reúnem-se no Zoom todas as semanas, são 20 e tal participantes, e às vezes precisamos de um gravador. E às vezes precisamos de um gravador, e isso acontece, e enviamos por esse kit, e as pessoas recebem em casa, depois enviam-nos, e claro que cumprimos com as regras todas de segurança, foi tudo aprovado pela Proteção Civil e pelos responsáveis dessa área aqui na Câmara. Pronto. E depois temos a parte do desafio, que é a segunda fase, já para esta terceira fase do desconfinamento, que é o apoio à criação local, com a Milha, com a Festa da Música dos Músicos de Ilha, que vai acontecer depois em novembro. Temos aqui um sistema diferente em junho e julho de apoiar a criação e pensar em conjunto esta criação para este tipo de plataformas. O grande problema também do que está a acontecer é aquilo que aconteceu também no início da televisão, em que se transferia o teatro diretamente para a televisão e era um bocado tétrico. E o que nós sentimos é que estamos a passar o que é a realidade analógica para o digital de uma forma muito abrupta, não é? Que não faz sentido e que também não tira partido do potencial da internet, das multiplataformas, da linkagem, da interatividade, dos formatos que têm que ser ajustados à técnica. A televisão não acabou com o teatro, o cinema não acabou com o teatro e a internet também não vai acabar. Uma coisa que foi notória é que nós subestimamos sempre muito estas plataformas, quando digo nós, as estruturas culturais em geral, primeiro porque não temos também nas equipas muita gente qualificada para o fazer, acho que isso vai ter uma implicação de reestruturação certamente nisto no futuro, porque acho que descobrimos aqui uma possibilidade híbrida, até nas ferramentas da mediação, de ter um trabalho um trabalho póstumo ou posterior ao espetáculo, um trabalho complementar, da mesma forma que temos folhas de sala, deveremos também utilizar as redes sociais, a internet, os sites, numa forma geral, com outro tipo de desafios, que se consigam aproximar também e envolver públicos mais jovens que estão muito sensibilizados para estas potencialidades, mas o que senti foi tentarmos adaptar rapidamente. Acho que foi muito interessante esse processo que foi visto de uma forma generalizada nas estruturas, mas com muito pouco tempo a refletir e para nos adaptarmos para esta lógica. E para nós também é muito importante a próxima gravação, quando se calhar fazemos desafios à criação, já vamos pensar de uma forma mais aberta para esta dimensão multiplataformas, não substituindo nada, mas percebendo como é que podemos tirar partido destes recursos que nos aproximam de pessoas que de outras formas não vão ao teatro, que nos aproximam de pessoas que estão em isolamento por várias razões, e há pessoas que vivem em isolamento por razões de saúde ou de outra ordem, aproxima-nos, dar-nos possibilidade também de ser mais inclusivos, com legendas, com outro tipo de recursos que podem ser incluídos no projeto, e também nos dá para chegar a pessoas que estão a mais longe, não é? A rádio, por exemplo, ainda ontem recebemos informações que... e esqueci-me que a rádio não só transmite para o Facebook, como também transmite na rádio local, que tem um alcance da Feira, da Santa Maria da Feira até Coimbra, e temos pessoas que estão a reagir de uma forma muito engraçada, que nós pensámos que tínhamos aqui uma abrangência mais regional, mas ainda ontem um casal nos informou, que é de Coimbra, e que todos os dias ouve a rádio e que é a companhia deles. De repente também esta dimensão das fronteiras da cultura e do nosso trabalho ficam muito debatidas. Pronto, assim resumidamente tem sido mais ou menos estas nossas ferramentas que também beneficiaram do trabalho que já estávamos a fazer. Nós sempre dissemos que éramos muito mais que um punhado de espetáculos e que a cultura também é muito mais do que isso. Então já tínhamos muitas ferramentas que foram facilmente ativadas, a rádio já a usávamos pontualmente num festival, tínhamos aqui outras lógicas, também comunitárias e projetos de relação com o território, que facilmente, e o facilmente é assim um bocadinho, assim, conseguimos ativar. A reação do público, acho que as pessoas estão muito ainda... há um público que gosta deste tipo de desafios e está a acompanhar, temos uma média mais ou menos... Também não temos muita duração na rádio, as pessoas que ouvem a rádio estão mais atentas, a rádio mesmo, né? Portanto, a frequência 105, ouvem mais tempo,
pelo feedback que temos tido, as que estão na internet vão ver aquele programa, vão lá um bocado com curiosidade, temos uma média de 1000 pessoas por dia. Tivemos também um festival, na altura, uma parceria, o festival do 25 de Abril, que era o Livre. Aí sim tivemos muita gente, tivemos 62.000 pessoas no total, mas agora temos muita gente, mas com curtos momentos de duração. Vem aquele projeto, vem aquele outro, estão lá um bocadinho, depois vão à sua dinâmica, não tem mas também, pronto, não estávamos à espera que alguém tivesse todos os dias 3 horas connosco, nem nós conseguimos, quanto mais eles. Mas pronto, assim, em termos gerais, é mais ou menos isto. Obrigado. Fantástico, muito bom. Por isso é que tenho conversado, porque assim eu fiquei a saber de um monte de coisas que por acaso estão a acontecer e eu nem sequer tinha consciência dessa dinâmica toda. Parabéns para já, desde já. Obrigado. Rui, obrigado por teres vindo. Guimarães, assim, uma importantíssima cidade de Guimarães, o Centro Cultural Vila Flor. Gostava, no fundo, de partilhar as mesmas questões contigo, não vou repeti-las porque acho que consegues perceber, só para quiseres, entretanto, alguma coisa que eu te recordo, basicamente são as mesmas questões para podermos ter um contexto sobre o que é que Guimarães viveu, como é que reprogramou e, enfim, como é que está a pensar alternativas, se foi o caso. Sim, nós, na verdade, tivemos que pensar... eu acho que nós, na verdade, reagimos rápido num momento inicial, ou seja, nós fomos todos apanhados, um bocadinho como disse o Luís e o Álvaro, todos apanhados assim de repente, mais o Luís com aquela questão que ele descreveu. Mas nós também tivemos um episódio que nos colocou logo no centro do problema. Nós tínhamos vindo dos 10 anos do Guidense em fevereiro e nessa altura estávamos longe de imaginar o que teríamos pela frente, mas depois logo no início de março, quando nós tínhamos iniciado um ciclo sobre o poder nas artes performativas, que era um ciclo conceptual de 6 peças que iríamos apresentar durante 2020, e logo ali no início de março, com o Júlio César, nós tivemos uma situação em que um dos atores teve uns primeiros sintomas e por iniciativa ligou para a linha 24, e a linha 24 imediatamente ordenou que pelos sintomas se não fosse possível apresentar a peça. E, portanto, é uma peça de grande escala, de grande auditório, e naquele momento nós fomos forçados, num primeiro instante, a não apresentar a peça, porque um deles, na verdade, tinha ligado para a linha 24, um dos atores. Isso obrigou a um confinamento imediato. Portanto, foi um primeiro exercício para o que viria a seguir, em que nós ficamos um bocado frustrados, porque, na verdade, foi uma situação inesperada e uma obrigação que tivemos que cumprir, já dessas indicações, e a partir daí, no fundo, na semana seguinte, tudo se precipitou. Portanto, do nosso lado, nesse momento, tivemos logo um impedimento de cumprir aquilo que estava pensado, e nessa semana agimos muito rápido porque começamos a perceber o que vinha a caminho. E a primeira questão que fizemos foi a colocar em cima da mesa os dossiês mais complexos, que eram os festivais que vinham pela frente. Um em abril, que era o Westway Lab, um festival de residências com uma série de artistas internacionais, conferências, e depois mais à frente o Festival de Teatro em junho. E nessa fase nós tomamos 2 decisões. Uma delas foi imediatamente perceber a questão dos artistas, reunimos com a administração e percebemos que, do ponto de vista contratual, o que é que nós poderíamos fazer para garantir que, no fundo, o cuidar dos contratos, o cuidar da parte mais frágil poderia ser assegurado. E, portanto, antes mesmo de se colocar todas as questões que viriam a ser faladas. Conseguimos que a administração percebesse, digamos, a sensibilidade da situação, falamos com uma série de artistas, começamos nas conversas sobre a reprogramação. Obviamente que fomos sentindo que semana após semana as coisas se foram alterando e, portanto, houve situações em que tivemos que reprogramar 3 vezes a peça, que neste momento há, por exemplo, um espetáculo para outubro que já esteve em março e que já esteve em maio, e pronto. Ou seja, a nossa preocupação foi, num primeiro momento, perceber os pontos quentes e adiamos os festivais, adiamos imediatamente o festival de abril para outubro e abordando todos os artistas, conseguindo perceber se os artistas teriam disponibilidade para manterem o compromisso connosco em outubro.
E houve uma grande parte, de facto, que conseguiu essa transposição, mas depois, a partir desse momento, as coisas começaram a entrar um bocado em caleidoscópio e foi um bocado difícil encontrar aqui um equilíbrio na reprogramação. Acho que o grande desafio foi pensar como é que, ao defender os artistas, defendemos também aquilo que é um pensamento da linha de programação. O que é que fica ordenado de forma que não seja uma espécie de consequência de um Tetris qualquer, que depois, na verdade, não tenha significado nenhum. Portanto, nós começamos pela questão contratual, fomos à questão da linha de pensamento e fomos ajustando. A questão é que nós, como tu sabes, somos a oficina ataca nas frentes todas e, portanto, foi preciso pensar e repensar as diferentes áreas. O que significa que nós, neste momento, temos algumas visitas virtuais aos museus, feitas pela Educação e Mediação Cultural. A Fátima, com a sua equipa, produziu uma série de visitas em módulos ou em episódios que permitem com que as pessoas percebam um bocadinho alguns dos ângulos escondidos, se quiserem, da parte das artes visuais. Eu confesso que no início nós estávamos todos lançados para perceber o que é que deveria ser feito online. Eu tive sempre algumas reservas, refleti um bocado sobre o assunto e depois, pegando um bocado naquilo que o Luís disse, que foi revisitar os arquivos e perceber que as gravações não representam, não valorizam, não, no fundo, se quiseres, não têm uma dimensão valorativa daquilo que é a questão das artes no palco. E, portanto, nós acabamos por concordar que não avançaríamos com um programa online do ponto de vista do largar dos espetáculos por si. O que fizemos foi amplificar algumas das coisas que foram disponibilizadas, nomeadamente, por exemplo, alguns criadores que nós tínhamos na nossa lista para eventualmente apresentar espetáculos. Eles próprios tinham algumas gravações multicâmara e, portanto, o que nós quisemos foi amplificar alguns dos conteúdos que já existiam, face à proliferação. Optamos por isso. Optamos também por uma outra coisa que me parece importante, que é, e nós temos refletido muito sobre esta questão do digital e do analógico, mas pareceu-me que seria muito importante também trazer para a linha da frente esta questão da experiência do corpo presente. E como nós tivemos um festival que foi anulado, ou foi adiado, que foi o Westway Lab, nós desafiamos os artistas que estiveram presentes nas residências de 2014 a 2019 a falarem sobre essa experiência, a falarem sobre o que é de facto estarem juntos, o que é esta experiência do criar, num tempo em que nós estamos isolados a criar separadamente. Portanto, este confronto dos ciclos para nós foi importante colocar como experiência. E o que nós estamos a fazer agora é largar esses vídeos, são vídeos muito curtos, em que os artistas falam dessa necessidade e desse privilégio da liberdade de criação que nós damos nesse processo de residência e da importância do corpo. Da importância do corpo num tempo em que nós temos que abdicar dele. Portanto, isso foi uma das coisas que nós quisemos trazer, foi o efeito de comunidade e o efeito da criação em conjunto como reflexão para esta, no fundo, caminho digital que nós fomos todos um bocadinho forçados a seguir. E, na verdade, resistimos um bocado a essa necessidade de produzir conteúdos. Resistimos um bocadinho e estamos neste momento, obviamente, também a pensar numa coisa que o Luís falou e que eu concordo em absoluto, que é a questão do potencial do digital. Mas não num sentido de largar conteúdos per se, mas também com esta ideia de que isto de facto é um corpo de relação e que pode permitir lançar novos desafios e novos espaços de interseção. Acho que nós olhamos mais para a tecnologia como um potencial de produzir todo um novo campo de relação do que propriamente essa transposição. Mas queria só aqui falar um aspecto que me parece importante, que é, eu acho que o Luís também referiu isso, que é, se nós formos perceber a questão da memória e se formos perceber a nossa história, a história das artes em Portugal, percebemos a dificuldade que existe de arquivo e percebemos a dificuldade que existe desses conteúdos estarem presentes de uma forma mais, digamos, regular
no nosso cotidiano. Eu acho que isto é uma das grandes oportunidades que nós temos para trazer a cultura para a linha da frente, em que, enquanto que, por exemplo, se nós formos analisar o que se passa na televisão e a quantidade de conteúdos do ponto de vista cultural que existem, eles são muito diminutos face a todo o universo que é digamos, produzido. E acho que há aqui um empoderamento que nós podemos, de facto, ter a partir do digital, de colocar a cultura e os conteúdos da cultura na linha da frente e no cotidiano. Porque acho que isso também faz com que nós tenhamos um esforço inglório e super descalibrado em produzir programas e trabalhar os públicos. Eu acho que há aqui uma grande oportunidade nesta produção destes conteúdos, quanto mais não seja até por uma questão de arquivo e do contar da história do nosso tempo, que eu acho que nós temos que agarrar. Agora, é preciso ser inteligente e é preciso, de algum modo, não desvalorizar aquilo que são questões de dimensão da própria experiência sensorial na relação com as artes e com a cultura. E, no fundo, o que nós tentamos resistir, João, foi um bocado a isso. Nós produzimos uma série de conteúdos para o online, mas quisemos também entender que o espírito deste tempo, desta experiência, é um bocado o refletir sobre o caminho futuro, que é um bocado aí que nós estamos a posicionar o nosso pensamento. Já as coisas mudaram completamente e nós estamos neste momento a aproveitar este espaço também para preparar uma mudança de relação, um modo de relação. Há uma série de questões que nós estamos a levantar interinamente e, portanto, nós vamos acelerar agora. Tudo prevê que a abertura seja feita, tudo se prevê que seja possível fazê-la em setembro. Nós, na verdade, cancelamos os espetáculos e transpusemos outros. E queria só dar uma nota também importante da experiência, que foi a intensa relação que tivemos com os artistas. Houve artistas que nos disseram claramente que não queriam fazer nada. Houve artistas que nos disseram que não tinham condição para seguir com os processos de criação, que queriam pensar sobre isto e, portanto, nós também respeitamos isso. Nós quisemos segurar os contratos, mas também quisemos segurar, de algum modo, essa decisão que alguns dos artistas tomaram de tirar um tempo, de parar, para pensar sobre o que querem fazer. Isto também nos aconteceu. E aconteceu, sobretudo, em processos que estavam a decorrer, que foram interrompidos, processos de criação e coproduções, e que, de algum modo, numa conversa que tivemos com os artistas, foram transpostos para 2021. É sempre difícil tu pegares num projeto e empurrá-lo um ano para a frente, mas aquilo que nós tentamos fazer foi, em alguns casos, tentar pôr o pé em terreno mais firme, dar alguma confiança aos artistas para eles poderem retomar os processos. Portanto, houve aqui um equilíbrio entre a necessidade de enfrentar o problema e, ao mesmo tempo, respeitar estes ritmos de criação que alguns dos artistas, como o Álvaro dizia, foram diferentes entre cada conversa que tivemos. Portanto, neste processo todo vertiginoso, houve aqui diferentes modos de atacar o problema. Mas essa relação foi sempre tida em conversas, em diálogos com os artistas, num sentido de chegarmos a um lugar comum e de percebermos que cada semana que as coisas vão mudando, encontrarmos aqui uma forma de caminhar e de abrir e de continuar a trabalhar. Portanto, a ideia agora é, no fundo, retomarmos esse espaço da criação e da relação com os públicos. Ok. Obrigado, Rui, muito obrigado. É muito interessante esta diversidade de ideias e de hipóteses, porque isso é que, na verdade, também tem sido, acho eu, um momento interessante. E eu gostava agora de passar para um outro assunto, mas antes de passar por esse assunto, até gostava de introduzir aqui uma questão que tem vindo, enfim, à discussão com várias pessoas com quem eu tenho dialogado nos últimos tempos, que é esta ideia de que nós estamos perante um momento muito sui generis, que é, no fundo, temos um conjunto de instituições que têm uma história, têm um passado recente, alguns, uns mais longínquos que outros, já há alguma implantação no próprio território, tem uma relação com os artistas, mas estamos quase que perante um momento que é quase como que um recomeçar, não do zero, mas é quase como eu, pelo menos, que estive naquele momento onde Portugal entrou na Comunidade Europeia e que foi pedido um pouco aos artistas para
para criarem um corpo moderno, um corpo europeu, um corpo que de alguma maneira respondesse àquilo que era, enfim, a exigência de um fazer europeu, um fazer moderno, fazer qualquer coisa pós-moderno, já nem sei bem o que era, mas que era um fazer Portugal na altura, sair daquela ideia de quase de uma Idade Média em que vivíamos, não é? E que isso foi muito importante e interessante e que, de alguma maneira, foi desafiante. Houve também, da parte dos públicos na altura, quase que uma exigência para com os trabalhos dos artistas, ou seja, foi permitido apresentar um conjunto de obras nesse momento que era não só uma vontade política, que era uma vontade dos artistas, obviamente, mas também era uma vontade e um espaço dos públicos, não é, para isso. E quase que neste momento eu tenho tentado regressar a várias alturas do passado, através, enfim, até da próprio estudo e da leitura de textos de história, e esse momento tem-me aparecido e tem sido recorrente quando eu falo com alguns outros parceiros artistas. E é engraçado a situação que estamos quase que de uma forma diferente perante uma situação em que há um indefinido, há um desconhecido, por isso nós temos um conjunto de rotinas, mas elas vão se apresentar neste momento com um tão grande número de indefinições e de questões a reconsiderar e a reaprender e a reinventar, que estamos perante quase que uma ideia de um começo outra vez, não é? E esse é um lado interessante, visto do ponto de vista do desafio, mas depois também temos todo o outro lado dos temores, não é? Das dificuldades dos próprios espaços, enfim, tanto tu, Guimarães, tanto tu, Rui, em Guimarães, como tu, Luís, em Ilha, até viveram essa situação com pessoas infectadas muito próximas. Eu, por acaso, ainda não vivi isso, não tenho essa percepção, mas sempre um pouco à distância, não é? Deixa-me só dizer que, curiosamente, o caso depois foi só apenas uma pequena gripe. Não se confirmou que fosse o Covid, curiosamente. Sim. Sim, eu percebo que muitos destes casos têm essa dimensão, são um pré-aviso, digamos assim, de doença. De qualquer maneira, não deixa de ser situações que nos põem perante um clima de grande ansiedade e de grande dificuldade até emocional, como reagir perante esta situação, e por isso, dentro desta questão que está a falar do ponto de vista de um certo recomeço e de uma certa necessidade que há, inclusive de repensar os financiamentos, etc., por aí fora, mas antes de ir tão longe, como é que cada um de vocês está a pensar o regresso? Como é que cada espaço, cada instituição está a pensar o regresso? Também era uma parte importante agora colocarmos isso e podemos, enfim, talvez nesta fase, se quiserem intervir uns com os outros, podemos, sem ser muito, sem cortar as linhas de pensamento, podemos, de alguma maneira, já dialogar entre nós, porque também parece importante esse cruzamento de ideias. Mas como é que Famalicão está a pensar o regresso, Álvaro? Olha, vai ser realmente um processo de faseado, mas deixa-me só fazer aqui um ponto. Uma das coisas mais interessantes, até seguindo um bocadinho a tua ideia, aquilo que falavas sobre o conhecimento do território, não é? Na sua parte transversal e a forma como as pessoas vão encarando, vão reagindo e vão se reorganizando. Há um aspecto fundamental que é, uma das coisas que eu percebi é que as realidades do ponto de vista da organização interna dos próprios espaços, toda ela é muito diversificada, não é? Depois, outro aspecto importante é sobre o foco. Nós estamos a falar no domínio das artes, nós não temos de estar sempre a ocupar ou a entreter as próprias pessoas, não é? Nós não podemos perder aqui o foco efetivo e um aspecto que me parece importante, que é, pelo menos para mim, sempre foi, eu quando começo a ter alguns menos recursos, centro-me exatamente nas questões do desenvolvimento ou contribuir de certa maneira para algum tipo de exigência sob o ponto de vista da capacidade crítica das próprias pessoas. E isso é um aspecto importante, quer dizer, depois há uma espécie de deriva enorme sobre uma necessidade de estar a ocupar um conjunto de tempo. Nós temos também temos uma missão e mais ninguém faz isso, não é? Portanto, a questão do foco é de facto
um aspecto importante, bem como a organização, inclusive do ponto de vista jurídico, de cada um dos próprios espaços, não é? São coisas que têm sido muito, temos estado, há coisas que eu nem sequer conhecia. Na conversa que vamos ter entre todos, vamos percebendo que as realidades realmente são diferentes, mas esta questão do foco só a atividade artística e o valor intrínseco da própria cultura é de facto uma coisa também ela importante, porque senão podemos também estar a desenvolver um conjunto de atividade que outros podem fazer, mas os outros não fazem aquilo que efetivamente será a nossa própria. Há aqui algum elemento que me parece sempre importante. E nesse sentido há uma preparação aqui da Casa das Artes relativamente a esse retorno. Do ponto de vista da programação, eu penso que tem sido mais ou menos, tem estado mais ou menos em consenso que será a partir de setembro que a programação se vai realizar de uma forma, digamos, mais intencional. Nós ainda temos alguns assuntos que estamos a tentar resolver. Eu diria que há aqui três grandes dimensões, portanto, aquela que é a programação regular, que normalmente consta de uma agenda, até uma agenda física, que agora também temos que ver qual é que será a primeira agenda física a sair, não é? Temos outros problemas que eventualmente será de setembro. Também nós temos uma relação muito forte, já há muito tempo, com aquilo que é a formação em contexto profissional de trabalho, nomeadamente com instituições artísticas, que temos um conjunto de parcerias, nomeadamente com a ACE, com a Associação Nacional de Ensino da Música, e toda as artes do circo, através do INAC, até temos um festival de solos que são cerca de 20. E essas ações, eventualmente, podem ir acontecendo, eventualmente, vai ser uma coisa gradual, eventualmente, final de junho, mas quase certeza só em julho, ok? E, portanto, vamos a preparar, de certa maneira, de uma forma faseada. Porque também esta forma de faseada de darmos início à atividade, ou reinício da própria atividade, também nos vai possibilitar, de certa forma, adaptar àquilo que serão, eventualmente, as regras que nos vão ser colocadas e nós como é que podemos adaptar e como é que podemos, eventualmente, aperfeiçoar aqui no teatro. Portanto, será mais ou menos este o esquema que irá acontecer. Obrigado, Álvaro, ok. Luís, como é que tu estás a ver o regresso e as implicações que tem o regresso em termos também de política cultural e de relação com o público, enfim, como é que estás a ver e a sentir isso? Qual é a tua perspectiva sobre o regresso? Deixa-me só dizer que ainda há bocado não disse, perguntaste se nós estávamos a conseguir cumprir com as regras, portanto, de apoio aos artistas. Sim, portanto, nós tivemos mais de 100 cancelamentos, porque além da nossa atividade regular, nós temos também festivais e em maio cancelámos o Ilustração à Vista. O Rádio Faneca vai também ter uma repercussão muito diferente. Temos assim uma série de cancelamentos de larga escala. E estamos, em alguns casos, a fazer sempre que possível, porque eu acho também custa muito, e acho que o Rui também referiu isso, que transpor uma lógica programática que estava desenhada antes da pandemia e de repente passá-la para o ano que vem como se nada tivesse acontecido. Uhum. Até porque não só os formatos, mas também as temáticas que as pessoas poderão querer ouvir são diferentes, ou seja, porque o que era certo, sei lá, o último texto que eu escrevi para uma revista foi Temos que habitar a rua, e de repente aquilo saiu depois do início do confinamento e aquilo parecia que eu estava a provocar as pessoas para saírem da rua e não, aquilo tinha sido escrito antes disto tudo. Então acho que há muita coisa que mudou e as minhas dúvidas cingem-se muito sobre isto, sobre o que é que faz sentido, porque isto mês a mês está tudo a mudar e o que eu achava que era certo há uma semana ou há mês passado, se calhar já não acho hoje. Portanto, a velocidade é muito maior do que estamos habituados e nós temos uma necessidade de antecipação muito grande. Ou seja, ainda não consegui encaixar boa parte das coisas que adiámos, não estou com muita pressa. Não cedi a essa vontade logo de fechar programação, antecipar tudo isto, porque felizmente, porque houve pessoas que ao meu lado fizeram isso
e mudaram tudo para maio, e agora de maio estão a mudar para não sei quanto. Portanto, eu ainda não sei muito bem como é que vão ser estas lógicas. Acho que isto vai ser mais difícil do que parece. Achei estranhíssimo esta ideia de abrir os espaços já dia 1 de junho, com esta mensagem de que a cultura vai ser a primeira a abrir, que é completamente retórico, não é? Portanto, acho que não faz sentido nenhum. Pelas regras, consoante o tipo de regras, o nosso espaço, por exemplo, a sala maior, que é de 500 lugares, poderá ter 60 a 140 pessoas, completamente espalhadas, uma lógica bastante com máscaras, com toda uma postura que essa sim eu acho que é muito tétrica e muito pouco disponível para as pessoas estarem disponíveis para aquilo que o artista tem para lhes dar e para essa partilha que é feita efetivamente nesta dimensão mais analógica. Então eu tenho mesmo muitas dúvidas, nós não vamos abrir antes de setembro, isso já está confirmado. Abrir as portas numa lógica clássica, continuamos a trabalhar como temos estado a trabalhar até agora, mas tenho mesmo muitas dúvidas da quantidade. Acho que vamos ter que reduzir a quantidade de propostas, porque nós não estamos nos grandes centros, não é? Portanto, o nosso trabalho é muito de envolvimento de públicos, ou seja, nós não temos uma prática comum de as pessoas vêm à agenda, compram um bilhete e vêm. Portanto, não há, em grande medida, dos projetos, pelo menos mais contemporâneos, isso não acontece. Tudo que é performático, então, aos artes visuais, tem que haver uma lógica de sedução. Temos uma relação muito próxima com as escolas e com as instituições que sabemos que não vão estar disponíveis para nós no próximo ano, pelo menos da forma clássica. Teremos que reinventar também essas ferramentas. As escolas vão estar fechadas em si mesmo, vão tentar ter uma lógica mais protecionista, isso acho que me parece óbvio que vai acontecer, assim como as associações culturais estão paradas há imenso tempo, primeiro que reajam e que se repensem e reestruturem também vai demorar bastante tempo, até porque elas têm intrinsecamente à sua atividade uma lógica de contacto que não é aconselhável neste momento. Portanto, ou seja, eu tenho aqui estas dimensões todas para um projeto que tem as nossas configurações, que tem esta dinâmica de viver a cultura dia a dia e trabalhar com as comunidades para criar sentido e práticas culturais. Difícil. Os grandes nomes, acho que esses são mais fáceis de avançar, não sendo essa a minha necessidade, nem essa a minha grande vontade. Contudo, um grande nome também depois tem, a nível de cachês, uma repercussão diferente e também a experiência será sempre estranha. Portanto, tenho um grande concerto numa sala em que estou sozinho, vou com os meus amigos, mas cada um está numa ponta. Não sei muito bem como é que vai ser feito, nem sei muito bem como é que as pessoas vão reagir a isto. A nível de procedimentos, para nós, mais ou menos simples. Sabemos como é que funcionam, temos já, mesmo agora, como nós não paramos, e na Câmara há uma dinâmica muito proativa da equipa, portanto, não é isso que nos preocupa tanto. Preocupa-nos muito mais porquê, para quê? Não é? Portanto, porque é que vamos fazer isto se isto não vai ter qualquer tipo... mesmo no Rádio Faneca, alguns concertos nós podíamos, que eram no exterior, podíamos transferi-los para dentro, iam conseguir ter 100 pessoas ou 80 pessoas, e eu pergunto, para quê? Para que experiência é esta? Porque nós tentamos cumprimos com a lei dos adiamentos, dos cancelamentos, pagamos 50% a boa parte das propostas que estamos a adiar, mas a questão é, tentamos depois que isto tenha também um eco, e então, ou em conversas, ou em vídeos, ou adaptações, até temos uma linha que é as conversões de projetos que conseguimos converter para a rádio, porque alguns fazia até sentido, até era muito, muito fácil, outros que não tinham sentido não o fizemos, mas esta razão do porquê é muito importante. E depois tínhamos um ano já desenhado, não é? Não estava fechado, mas estava desenhado, e temos que perceber como é que estas coisas todas que estamos a passar para o ano que vem vão lá encaixar e fazem sentido e como é que podem se adaptar às novas realidades. Não tenho respostas, e também não tenho muita pressa para as ter. Eu acho que isto está a mudar muito a percepção sobre o confinamento, não sei muito bem como é que vai acontecer o próximo inverno, outono, como é que isto vai funcionar, porque na prática não vai haver razão para ser muito diferente, porque se não há vacina, porque é que vamos estar assim a ter uma reação tão diferente? Tudo bem, temos modelos de máscaras e afins que nos ajudam a ter um controle maior sobre a propagação, mas não compreendo então porque é que há hoje ainda uma postura tão castradora e sem qualquer tipo de juízo moral sobre isso, eu compreendo bem as medidas, e porque é que em outubro, novembro, dezembro vai ser diferente. Se continuarmos com as mesmas regras, vai ser muito estranho esta experiência. Portanto, acho que temos que repensar um bocado os modelos até eles poderem acontecer. Eu não estou muito preocupado com a forma, estou preocupado com o sentido da coisa. Se um espetáculo pode ser uma conversa e pode ter outras dimensões que não a sua clássica e com isso criar mais sentido, prefiro do que estar a replicar a forma
e a forma não ter condições de usufruto e de partilha, efetivamente, naquele estado de zero que é eu estou na plateia disponível e concentrado naquilo que me estás a dar e disponível para a duração e para o tempo. Eu costumo dizer a brincar que há pessoas que só vão ao teatro para tossir, não é? Portanto, nesta nova realidade vai ser um bocadinho mais agressiva ainda. Portanto, aqui em Ilha eu estou mesmo com muitas dúvidas de como é que vai ser, esta transformação. Eu acho que vamos ter que trabalhar melhor nesta relação que falei de multiplataformas, não substituindo a presença, mas fazendo menos para conseguir apoiar as inseguranças que tudo isto vai gerar. Pergunto-me como é que vai funcionar uma companhia de dança, como é que vai funcionar um coro, como é que vai funcionar uma companhia maior, como é que vão funcionar estes projetos que requerem também muito toque e contacto em palco, que garantias é que vamos ter nesta relação até para proteger os próprios artistas. Pronto, tenho mesmo muitas dúvidas acima de tudo e não tenho pressa, portanto temos algumas, aqueles que já estavam comunicados já estão reagendados e vamos fazê-los, aquilo que não estava comunicado vamos vendo com os artistas de uma forma gradual como é que eles podem acontecer, parecendo isto às vezes uma desculpa de mal pagador, mas sinceramente não tenho a incerteza nestes processos, não me estão, é enorme, e então não sei, ainda por cima sendo uma estrutura pública, uma Câmara que mais do que qualquer outra tem que cumprir a lei, tem que dar o exemplo, não pode exigir de uma forma e tirar de outra, portanto não há aqui, não podemos ter uma lógica muito de rebeldia e de aventureira, que me apetecia, em algumas dimensões, mas temos que cumprir com as regras, como é óbvio, e antecipar e não confundir. Mesmo às vezes há regras que não estão a ser... as câmaras estão a ser mais papistas que o Papa, não é? na lógica, começaram a aplicar até as regras antes de serem regras, antes de serem obrigatórias, e mesmo agora, nós somos um município de praia, vai haver um controle maior de todos esses processos, e imaginando que podemos ter algumas dinâmicas até lá a acontecer, não vão acontecer para não criar dúvida nas pessoas, pronto. E aí vamos ter que acatar com tudo essa lógica. Não tenho muito interesse em fazer só para estar vivo, e para mostrar que estamos a fazer, prefiro então estas ferramentas alternativas e outras que podem surgir, focar-me mais na criação local, a tentar ajudar a criar aquilo que nós geralmente nunca temos tempo, porque temos uma produção tão grande entre a nossa programação, os alugueres, os apoios às associações na lógica de acolhimento e os eventos da Câmara. Se calhar, como isto tudo vai reduzir, espero ter mais tempo para instigar uma criação diferente aqui na região, que precisa muito, porque há muita estrutura na região de Aveiro, mas poucas efetivamente a trabalhar para mudar o tecido cultural regional. E acho que seria a altura então também já que temos tempo, aproveitá-lo para trabalhar uma lógica mais de bastidores e não desperdiçar este tempo que todos também temos de alguma forma para criar sentido naquilo que achamos que realmente faz, que é a nossa razão, como falava o Álvaro na questão da missão. Contudo, acho que há sempre nós temos várias missões e temos trabalhos de várias camadas e de várias lógicas para públicos muito diferentes, porque somos um projeto municipal e tem que trabalhar o município na sua dimensão e na sua diversidade, e é isso que é, não nos podemos também perder esse foco, não é? Nós não somos uma estrutura especialista, não somos uma estrutura de arte apenas, somos uma estrutura cultural e tentamos que as pessoas se sintam representadas de alguma forma no nosso projeto, sendo que desta vez há muitas áreas que não vão poder acontecer pela sua natureza, então podemos nos focar talvez mais naquelas que, como o Álvaro dizia, mais ninguém se pode focar. Ok. Não te respondi, mas acho que não tenho resposta. Sim, mas não, eu acho, e depois eventualmente repegarei neste tema, porque há um lado aí, nós estávamos a conversar um bocadinho no início, antes de todos estarmos aqui, que era sobre esse lado. A mim parece-me extremamente justo, e em Torres Vedras, enfim, a perspectiva é muito similar. Vamos reunir para a semana e, como tu dizes, a velocidade é enorme e temos que pensar nisto dia a dia, quase mesmo. Às vezes o que é de manhã à tarde já não é, já se alterou por alguma razão, mas uma das coisas que me parece também, e que é difícil, porque não há muitas alternativas, apesar de haver
já algumas, que é o lado dos artistas e dos técnicos, e digamos, aqueles que neste momento ficaram todo este tempo e vão ficar ainda muito mais tempo. Com a questão dos reagendamentos, a situação ainda se complica mais, porque, na verdade, há um conjunto de outros espetáculos que não vão poder ter espaço, não é? Digamos assim. E, por isso, há aqui uma falta de possibilidades de apresentação e da aquisição de resultados financeiros para sobreviver pelos técnicos, pelos artistas, enfim, e que nestes momentos, quanto mais tarde nós abrirmos os teatros municipais, mais a pressão, acho eu, sobre os artistas se vai sentir, não é? Por muito que eu perceba que nós somos espaços municipais, e em Torres Vedras também a situação está, enfim, a ser considerada muito dentro dos moldes que o Álvaro, que tu e que nós já tínhamos falado um bocadinho, mas que acho que o Rui também vai colocar. Rui, Guimarães, qual é a lógica para o regresso? O que é que vocês estão a pensar que possas partilhar connosco? Bom, nós temos feito uma coisa que é, do ponto de vista municipal, discutir a questão das regras, obviamente, mas também temos feito no sentido de uma discussão entre colegas, não é? Luís, tira o microfone, faz favor. Desculpa, esqueci. Desta lógica entre colegas e entre a partilha de informação dos vários teatros e das várias realidades, e como é que uma coisa que o Luís falava que é extremamente importante, que é importante o regresso, mas de que forma é que fazemos esse regresso? E, portanto, essa reflexão tem sido, no fundo, tida entre alguns programadores dos teatros e na passagem desta informação, porque no que diz respeito às regras, elas, na verdade, existe agora um rascunho do que pode ser a abertura dos teatros e a forma de funcionamento. Eu tenho algumas dúvidas sobre algumas das coisas que lá estão escritas, tenho mesmo muitas dúvidas. A questão do ar-condicionado, por exemplo, como é que isto se gera. Basta dizer que se tu tens um espetáculo de dança e que precisas de aquecer o palco, como é que tu vais fazer quem está sentado cá em baixo, não é? O ar quente sobe e, portanto, há coisas muito complexas do ponto de vista da gestão que só vamos descobrir a partir do momento em que as aplicamos, mas que vão ser muito difíceis de controlar. Nós o que temos previsto é a abertura em setembro. Há aqui uma questão de gestão do grau de dificuldade que nós estamos a administrar. Por exemplo, nós não vamos realizar o Manta este ano. O Manta é normalmente o espetáculo, o evento de abertura de temporada que fazemos os concertos no Jardim, que juntam entre 1.000 a 2.000 pessoas, e portanto nós não vamos realizar o Manta este ano seguramente, não há condições para o fazer. Mas nós vamos arrancar em setembro. Nós temos o quadrimestre absolutamente estabilizado, dentro de uma cadência que nos parece suportável, ou seja, aquilo que estávamos a falar sobre a importância da linha de programação não ser triturada, ou seja, esta questão de sobrepormos os espetáculos uns em cima dos outros, que seria terrível. Nós conseguimos criar aqui um equilíbrio e conseguimos também que algumas coisas fossem colocadas em 2021. Mas há aqui um desafio maior que nós temos pela frente, que tem que ver com a parte internacional, que é, nomeadamente o SB Lab. Nós vamos ter que em junho desenhar um plano B, porque o SB Lab está ligado também a uma rede internacional, um projeto europeu, e está na sua última fase, e portanto nós vamos ter que cumprir necessariamente algumas das ações do projeto, e vamos ter que ser muito criativos nesta forma de desenhar um plano B num evento que é muito complexo, que tem uma semana de residências que cruza artistas nacionais e internacionais, com conferencistas internacionais, com concertos internacionais e nacionais. Portanto, nós vamos ter que aqui pensar como é que vamos conseguir dar um formato a este festival e como é que vamos resolver as questões de relação internacional. Eu lembro, por exemplo, que nós, fazendo parte do Aerowaves, o Aerowaves, que é uma plataforma de dança dos valores emergentes na Europa, teve em Rijeka, tinha marcado para Rijeka a apresentação dos finalistas, e não foi possível. Não sendo possível, passou-se tudo online, e portanto houve um fim de semana em que eu estive ligado ao computador com muitos mais colegas
a ver espetáculos. Isso é também, ao mesmo tempo, uma experiência que tu tens do teu lado, intensa, sobre o que é que pode ser a experiência do espectador quando confrontado com essa carga. O que é que fica em ti, como é que tu te relacionas com os espetáculos e como é que essa experiência acrescenta ou não. Portanto, nós temos aqui estas dimensões de relação com o circuito internacional que vamos ter que resolver de um outro modo, mas neste momento nós temos a programação estabilizada, sendo que os museus vão abrir agora dia 18, como se sabe. Estamos a cumprir e implementar todas as regras, a equipa de limpeza, de segurança, de higiene, há todo um conjunto de instruções que passamos na equipa, portanto, tudo isso está super acautelado, a relação e o diálogo com o município é permanente nesse aspecto, e, portanto, isso é a parte mais fácil e mais lógica, digamos assim, é a partir do momento em que recebes instruções, só tentas executar o plano. Mas aquilo que me preocupa é aquilo que o Luís falava e também que o Álvaro referiu, que é quando nós regressarmos, como é que o fazemos e como é que nós, ao propormos um programa, conseguimos com que essa relação do público com o programa seja de facto uma relação e não apenas uma passagem pelas coisas. Isso é algo que nós estamos a discutir. Vou-te só dar um exemplo concreto. Nós temos um espetáculo que está esgotado, no nosso auditório tem 800 lugares, e segundo as regras nós teremos sensivelmente 200 lugares disponíveis. Como é que vamos resolver aqui a questão das 200 pessoas que vão assistir a este espetáculo? Ao mesmo tempo diz, mas então Rui, porque é que não marcas mais um espetáculo? A questão aqui é que nós tivemos também, como todos imagino, reajustes orçamentais e, portanto, não é possível, por muita generosidade que haja, neste contexto orçamental que estava planeado para 2020, aumentarmos o número de espetáculos porque o orçamento não permite. Ou seja, há aqui um conjunto de questões que ultrapassam as regras sanitárias que nós vamos ter que resolver e que cada teatro vai ter que resolver. Por isso é que eu acho que também há aqui uma passagem de informação entre nós que é extremamente importante, porque há especificidades que se algum de nós conseguir encontrar a luz, vai ajudar o outro também a situar-se. E também dizer, por exemplo, do ponto de vista da missão, nós acabamos por ceder o Centro de Criação de Candoso à Cruz Vermelha. Portanto, também houve aqui prioridades que se inverteram em termos de, digamos, da função dos edifícios, não é? No caso do Centro de Criação, nós acabamos por cedê-lo como possível ocupação para o tratamento das infecções. Portanto, há aqui uma questão agora de retomar também não só os espaços e o funcionamento, mas perceber como é que daqui para a frente os próprios artistas em palco se sentirão motivados para estarem nesse encontro com o público, como o Luís falava dessa se calhar configuração fantasmagórica de um auditório com 800 lugares em que nós estamos todos distribuídos. E depois há aqui alguns regimes de sensibilidade que cada um de nós vai ter que administrar, que é, por exemplo, o facto de um casal que vive junto, não é? Vai ser separado, não pode ser separado, provavelmente tem que estar sentado. Há aqui um conjunto de coisas cuja experiência não pode ser mecânica, não é? Tem que haver aqui uma sensibilidade na gestão disto tudo. Portanto, no nosso caso, o que estamos a fazer é tentar respirar um pouco no sentido em que não nos precipitarmos nas decisões que estamos a tomar, perceber como é que, ao implementarmos, trazemos uma coisa que é extremamente importante neste momento, que é a confiança. Como é que nós, por cada passo que damos, geramos a possibilidade desse caminho ter continuidade e não ser substituído por outra e outra e outra. Porque há aqui uma questão de fundo, para mim, fundamental, que é o excesso de regras pode ser perverso no sentido em que umas podem aniquilar as outras. Ou seja, este excesso de regras pode não criar uma compatibilidade no funcionamento, não é? Portanto, estamos aqui, no fundo, a apurar um conjunto de situações e esta circulação de informação é extremamente importante entre nós, acho que é fundamental, para que depois aquilo que nós consigamos planear seja, de facto, uma proposta que permita com que o público e os artistas se encontrem num contexto que não seja tipo Mad Max ou qualquer coisa assim, não é? Mas o que temos neste momento planeado é apenas no final de junho um espetáculo que a Fátima está a programar para as escolas. É o único que vai acontecer em condições já muito, muito especiais.
porque depois só regressaremos em setembro, entre setembro e dezembro. Sendo que aquilo que o Luís estava a falar é uma coisa também que me assalta muito nestes últimos tempos, que é nós vamos ter o primeiro semestre de 2021 que há de ser ainda o resolver destas questões, mas 21, 22, para mim, na minha cabeça, há de ser uma outra coisa já. Não é? Há de ser, nós temos que pensar de facto toda esta relação que é programar e, acima de tudo, esta nova realidade, como é que ela entra e o que é que nós vamos construir aí para a frente. Portanto, nós estamos a retomar as nossas atividades com alguma lentidão, e porque também, no fundo, estamos aqui à espera de instruções muito claras, que eu acho que vão surgir agora, tirando a dos museus que já vão reabrir, mas na defesa, sobretudo, dessa relação do público com os artistas, que eu acho que é fundamental. Obrigado, Rui, mais uma vez. Mas... João, se me permite ser assim, é evidente que nós todos estamos cá porque temos um conjunto de responsabilidades. E é normal dizer-se que a fatalidade do sistema e a dramatização moral são duas faces da mesma moeda do ponto de vista da responsabilidade. E nesse sentido eu só queria fazer uma referência. Com certeza que sim, é uma coisa, será ver público espalhado com máscaras vai ser com certeza uma coisa estranhíssima. Acho que é todos nós. Mas eu continuando a dar sentido à minha intervenção sobre responsabilidade, nós temos responsabilidades diferentes entre o que é um público e um privado. E eu, se tiver que, de certa maneira, corresponder ao fatalismo do que é o sistema que nos impõe, e se tiver que fazer dramatizar do ponto de vista moral, eu estarei sempre, porque a questão dos artistas para mim vai ser sempre, digamos, a prioridade, neste contexto absolutamente excepcional. Era só isso que eu queria dizer. Obrigado, Álvaro. Gostava mesmo de pegar, era exatamente aí que eu ia pegar, porque, pronto, eu estou, enfim, dividido, não é? Sou programador e tenho esta dimensão de programador que gosto imenso e que é muito importante para mim, mas também tenho a companhia e tenho uma dimensão de criador também do outro lado. E essa é uma questão que me parece importante, quer dizer, estás a falar, Rui, falaste da questão de um conjunto de orientações e de linhas de definição de como e porquê. Luís, tu falaste do para quê, mas tudo isto está um pouco unido por esta ideia de que nós, no fundo, também somos mediadores de um conjunto, de um universo de pessoas que produzem os conteúdos, que são os artistas, não é? Que sejamos uma instituição com mais dimensão cultural ou mais dimensão, com mais capacidade de ser mais artística, não é? O Torres Vedras é muito semelhante até a Ilha, nessa coisa. Eu tenho que fazer uma gestão entre o cultural e o artístico, entre projetos, se calhar um bocadinho menos pressão que Ilha, porque eu tenho a proximidade de Lisboa, mas de qualquer maneira tenho também uma dimensão muito de relação com os cidadãos, com o território, enfim, como é que isto tudo se construiu durante estes 11 anos em que eu já estou lá a programar. Foi muito importante esse balanço entre a cultura e as artes, mas uma das coisas que eu sinto muito significativa aqui é, primeiro, a questão da necessidade de haver orientações e provavelmente até de haver uma maneira dessas orientações até poderem também emergir de uma possível reunião de programadores que eu tenho ouvido falar, mas que ainda não se juntou a essa vontade toda, mas que eu acho que era muito importante haver, enfim, uma maneira de qualquer de nos reunir de alguma forma, mas também orientações a partir não só das autarquias como do próprio Ministério da Cultura, mas, no fundo, por trás disto está sempre esta questão, este espaço temporal que se pode, porque nós podemos até vir a ter, e vamos ter problemas entre setembro e dezembro, não é? E de janeiro a março, de certeza absoluta, vai haver condicionamentos, vai haver restrições, pode haver até retrocessos nesta questão toda, mas, entretanto, temos uma classe que é os artistas, todos, de alguma maneira, altamente diminuídos, não é? Nas suas capacidades de apresentação, nas possibilidades que nós temos para lhes oferecer e na impossibilidade de haver alternativas
a Gulbenkian introduziu algumas, a GDA também introduziu algumas, o Ministério introduziu algumas agora que nem se percebe, porque há aqui uma grande onda de descontentamento nas redes sociais sobre a questão do próprio Ministério, mas como é que nós vemos o futuro, para além das questões digitais que já se falou, que é uma possibilidade e que vão de certeza ter um grande desenvolvimento, mas temos de alguma maneira capacidade de pensar como é que é possível auxiliar a classe artística ao longo deste tempo, para além das nossas necessidades de programação, porque no fundo nós fomos criando uma rede, ainda que pequena e um pouco instável e um pouco desorganizada, mas já com alguma organização, pode-se dizer, não é? E que no fundo há muitos artistas e muitas pessoas, o próprio Ministério deixou muitas das vezes nos programadores esta ideia de deem lá uma carta para provar que este artista e o projeto dele tem viabilidade, ou seja, os programadores têm, de certa forma, eles próprios também uma responsabilidade que até foi, enfim, delegada de uma maneira um pouco casuística, um pouco à Lagardère, digamos assim, entre aspas, como se dizia antigamente, pela Direção-Geral das Artes e Ministério da Cultura, mas neste momento como é que nós vemos o futuro? Como é que o futuro dos artistas e da relação dos artistas com os nossos espaços, como é que nós podemos ajudar, se podemos ajudar, e como é que nós podemos ajudar a pensar que este período, que pode ser de um ano, enfim, vai conseguir ser ultrapassado por eles de alguma maneira, com esta carência que todos estamos a ser impostas e que não é nossa responsabilidade, mas que no fundo estamos todos a viver e temos todos de certeza uma grande consciência dela. Quais são as vossas sensibilidades? O que é que vocês têm, enfim, pensado? Como é que estamos a viver isso? Há possibilidades? Há necessidades de fazer uma pressão sobre o Ministério da Cultura? Como é que nós estamos a pensar isso? Os nossos municípios estão a fazer reformulação de financiamento, mas isso também é um drama, não é? Porque se tivermos menos receitas, menos possibilidade teremos provavelmente de programar. Como é que nós podemos ver isto? E se isto é possível, pensarmos em conjunto e pensar também, no fundo, o lado da criação. Luís, queres começar tu? Já que o Álvaro já disse qualquer coisa, queres avançar tu? Já agora vamos ir. Bem, podemos nesta fase até informalmente ir dialogando uns com os outros, porque acho importante não ser só coisa, dentro desta uma certa respeito pelos outros, não é? Que estamos a ter, mais do que isso, mas podemos intervir, acho que era importante também. Mas Luís, peço Sim. Também, só pegando numa coisa que o Rui disse, que é as salas esgotadas, eu tenho neste momento esse problema, estou à espera de como é que vai ser, como é que eu vou conseguir dividir, ou como é que eu vou conseguir excluir, ou esperar que as pessoas se excluam dos espetáculos que nós temos esgotados para chegarmos à lotação. Mas também são pequenas dificuldades práticas que depois mostram que o sistema não está todo adaptado a esta nova realidade. Também, a minha dúvida também sobre o futuro tem a ver com o quarto financiamento. Nós vamos entrar aqui também numa crise financeira que vai ter sempre o múltiplo cenário que estamos habituados, não é? Portanto, não só as pessoas vão perder poder de compra e nós sabemos qual é que é, nesta ideia meia burguesada que criámos da cultura, é a primeira coisa que salta é a cultura, nos orçamentos das famílias, mas também as câmaras, porque fizeram um tipo de investimentos nesta altura. Nós também tivemos alguns espaços, nós temos 4 espaços, por exemplo, a nossa residência artística não foi transformada, mas muito daquele mobiliário foi para ajudar a equipar casas de apoio a pessoas que não podiam estar em isolamento em casa e esse tipo de coisas. E sei que vai haver cortes orçamentais, tenho quase certeza, na área da cultura, não só a nível central, quer dizer, central não há muito como cortar, porque quer dizer, a ponta é tão curta que acredito que não vai haver tanta diferença. Mas a nível de nós, na Câmara, tenho quase certeza, essa conversa ainda não foi feita, mas já se percebe, não é? Portanto, eu também não posso esticar muito já a antecipação daquilo que é o meu orçamento normal, porque sei que isto vai ter algumas implicações. E não é só isso, porque as próprias pessoas, se fizermos uma programação muito forte ou muito expressiva, o próprio público, ou o público talvez não, mas os munícipes, e esta questão de sermos uma Câmara tem sempre esta autoridade moral que as pessoas têm sobre o próprio organismo, que acham sempre que é
um desperdício, não é? Portanto, que não é tempo de... Eu lembro-me de quando nós começámos a fazer a questão da rádio, tivemos uma pessoa da própria estrutura, da estrutura da Câmara, que me disse que, não era tempo, que agora não era tempo de música, era tempo de rezar. E isto tem muito a ver também na percepção do que é a nossa área na percepção do público, não é? Portanto, mesmo isso é legitimado por toda a gente, um corte na área da cultura, porque acham que está muito associado sempre ao júbilo, ao ócio e esse tipo de matérias. Vou só aqui fechar a porta, está aqui a vir um ruído. Pronto, depois, portanto, eu tenho algumas dúvidas nesse sentido. Claro que nós estamos do lado dos artistas, portanto, nós fazemos parte da mesma fatia, com responsabilidades diferentes, com poderes diferentes, com lógicas diferentes, mas sinto sempre que depois nesta fase de crise, os programadores são muitas vezes vistos como o rosto da impossibilidade, não é? E há muita gente depois a reclamar, mesmo nas redes sociais, sobre este poder massivo que os programadores têm. E o problema massivo dos programadores prende só com uma coisa, sermos muito, muito, muito poucos. Haver meia dúzia deles pelo país, depois os restantes estão concentrados em Lisboa e no Porto, e acho que essa é a dificuldade. Portanto, se tivéssemos mais câmaras e mais estruturas pelo país a programar, seria mais fácil dar essa resposta à diversidade da produção, porque a produção é bastante grande, mas acho que ao mesmo tempo também seria uma altura para pensarmos um bocado a estrutura global. Portanto, acho que estou muito disponível para ajudar a pensar a estrutura cultural do país, ou a falta dela. Aquilo falaste uma questão de passaram para os programadores alguma responsabilidade para o apoio na criação, que eu acho que tem gerado muitos problemas, que é nós temos tido uma excessiva produção de conteúdos, muitas vezes inconsequente, muito por esta ser a única forma dos artistas terem financiamento. E às vezes, eu costumo brincar que é a coleção outono-inverno e a coleção primavera-verão daquele artista. E que muitas vezes não tem necessidade, não tem nada de novo para dizer dessa forma, e muitas vezes gastamos todos 50 mil, 100 mil euros numa criação, quando digo todos em conjunto, que acontece 2 vezes e pumba, e já não interessa. E isso é sinal de que estamos a desperdiçar muito dinheiro, e afinal, então, se calhar temos mais dinheiro do que pensamos. Faz muita confusão haver este investimento público, haver dinheiro público, haver investimento de meses de pessoas, de equipas, depois aquilo ser tão inconsequente. E muitas vezes é inconsequente porque não há não há temporadas, não há permanência e não há circulação pelo território. E então há aqui muita coisa que tem que ser repensada de uma forma conjunta, que não é de todo a rede de cineteatros que é a bandeira deste Ministério, que acho que é muito fora disso até, mas como é que nós conseguimos dar mais condições para fazer menos? Acho que pode ser um princípio, já que também vamos ter menos condições de apresentar mais. Eu acho que devíamos trabalhar mais nas coproduções mais alargadas, dar mais condições de residência artística, mais trabalho para ser mais consequente e para ter mais ecos na comunidade e nos públicos, e até para ter mais ecos nas tais multiplataformas, ou seja, se calhar há um projeto que não é só uma peça de teatro, é uma peça de teatro, e é uns vídeos, e é umas conversas, e é um não sei o quê, portanto, haver aqui um trabalho mais sistémico, para que ele consiga atingir não só vários públicos, mas consiga atingir os seus objetivos. Permites-me só, mas tu não Claro, achas claro. que pode ser complementado? Porque eu sou exatamente o contrário de um acérrimo, já há muito tempo, da questão da rede de teatros, mas achas que isso não é possível continuar? Tu falavas das coproduções e estamos claramente em sintonia, mas não achas que é possível estabelecer ligação, complemento com essa rede? E sobre a rede, depois da forma como isto está a ser pensado, porque há um conjunto de reuniões que eu tenho percebido que há alguma informalidade, eu nunca tive presente em nenhuma, não sei muito bem como é que é o processo, custa-me até perceber, e desculpa estar a fazer um parêntese rápido. Sim. A Casa das Artes, e penso convosco, e com Vila Flor, e com muitos outros teatros, a Casa das Artes tem uma catrefada enorme, e desculpem, e permitam-me esta informalidade na expressão, de coproduções, gasta a grande parte do seu próprio orçamento e depois nem é tido nem achado em coisas destas. É uma coisa absolutamente inacreditável. Mas tudo bem. Mas não achas que não sendo
digamos, o alfa e o ômega da questão. Não achas que é possível estabelecer aqui, de certa maneira, complementar as questões das competições muito mais alargadas, mas de algum tipo de compromisso, inclusivamente? Eu sou muito cético, especialmente pela forma como está a ser feita, não é? Porque todos nós aqui sabemos o que é que custa ter uma casa a funcionar, e o que é que custa ter uma programação mínima, regular, não é? E se há câmaras que não o fazem, só há por duas razões, não é? Ou porque não têm esse interesse, porque não têm isso nos seus objetivos ou prioridades, ou porque não têm efetivamente dinheiro nenhum para isso por outras razões. Portanto, se não têm interesse, ambas precisam então de um estímulo financeiro para que isto de repente seja uma oportunidade. E esse estímulo financeiro tem que ser de tal ordem que se há esse dinheiro, eu acho que há outras prioridades para investir na cultura. Porque eu tenho sempre muitas dificuldades neste modelo abrugosado de vermos a cultura a acontecer. Eu acho que ele deve ser múltiplo e ajustado. É óbvio que a proposta que há em Guimarães, em Famalicão e em Ilha tem que ser diferente porque elas estão a responder para um território que tem desafios e oportunidades diferentes. Não é? Se eu tenho um projeto que é de território, que tem vários equipamentos, mas que tem um princípio de união de um território de duas cidades e uma série de coisas, ou se eu sou um território que vem de uma lógica de capital europeia da cultura, que tem uma série de equipamentos e que tem uma prática e um contexto populacional diferente, ou se eu estou em Lisboa, as coisas têm que ser diferentes. Esta rede, de repente, então vai ter muito dinheiro. Então vamos imaginar que ele existe, que eu duvido. Para ele funcionar. O que esta rede é para criar mais, equipar os teatros, quando equipar no sentido lato, não é? Equipas, técnica e programação e artistas, não é? E equipar estes espaços de vida. Para isso é preciso muito dinheiro. Quantos teatros é que tem que ser para ela funcionar? São mais 10 teatros que vai funcionar, então já funcionamos nós, de alguma forma, que nos juntamos à rede, e a rede tem que ter um certo tipo de critérios de admissão. Portanto, ok, pode ser técnicos, não é? De capacidade de resposta, de equipas técnicas, de direção artística e afins. Ok. Mas, de repente, eu posso programar nesta rede um concerto Pimba, ou não? Se calhar não, porque isso já não cumpre com... Então não cumpre com o quê? Não é? Então temos de ter aqui uma premissa de princípios programáticos de alguém, e ora essa a minha pergunta é quem, que vai defini-los. Da mesma forma que a DG Artes só apoia projetos, na sua maioria, contemporâneos, porque tem pouco dinheiro e só apoia aqueles que mais ninguém consegue apoiar, e não apoia a cultura popular, não apoia uma série de outras coisas. Então, este regime não pode haver dinheiro local e nacional para uma coisa que não tenha critérios, porque nós falamos muito bem, e todos sabem que 60% do apoio à cultura vem das câmaras, segundo os números, mas nós sabemos que muitas vezes sem critérios, sem um olhar programático, sem ter um projeto, são muitas vezes as festas da cidade, as de verão, e muitas coisas que são apoiadas. E não entendem por aí, e não querendo ir à política de gosto, isto tem que haver então uma equipa central. Então, de repente, já há aqui uma subserviência nesta lógica. E eu sei que esta rede é feita apenas e só, a meu ver, uma lógica da descentralização antiga, que é descoar as companhias e os conteúdos feitos de Lisboa e do Porto, que não têm capacidade de resposta porque há uma concentração, e que depois vão àqueles sítios e acontecem. E o que me interessa, efetivamente, é ter redes informais com lugares, e, por exemplo, nós nunca tivemos uma rede oficial, mas já apoiámos projetos em conjunto, de formas diferentes, mas já o fizemos, portanto, poderemos formalizar até redes de uma forma diferente, mas tem que ser redes de interesse, de empatia, de necessidade, que depois são orgânicas e depois podem ter um tempo de duração específica, depois, ou eu posso ter uma rede para uma coisa com uns, uma rede com outra com outros. Eu sou a favor da rede, a ideia de rede. Esta ideia é que não. Sim, mas tu não achas que é a única possibilidade que nós temos de certa maneira, comungando muito daquilo que tu estavas a falar, eu sou muito pouco ao paternalismo, não é? Relativamente a estas questões, que de facto podem acontecer, é uma verdade. Mas não achas que ao mesmo tempo é uma espécie de algum garante numa regular continuidade de um teatro, sem estar sistematicamente... Eu acho que, primeiro, depois também, só para falar outra parte, né, nós também sabemos que é o problema da contratação pública, né, da contratação pública, que tem a ver com a questão
das equipas, não é? Uma Câmara que não tem equipas vai ter que as contratar, na esperança que esta parceria vai acontecer. Acontece agora, mas nós sabemos muito bem que estas linhas são super móveis, não é? Portanto, acontecem agora, daqui a 2 anos ou 3 mudou o governo ou o ministro e já não acontecem. Nenhuma Câmara vai assumir uma contratação de 10, 15 pessoas para a vida sem ter garantias dessa parceria. Portanto, acho que há aqui coisas muito difíceis que têm a ver com o ónus, ou seja, a propriedade e a responsabilidade destes espaços pode ser partilhada, como as escolas são partilhadas, como algumas áreas na saúde também há uma partilha. Mas a planificação do apoio e o dinheiro nacional estar em parceria com o dinheiro local, eu estou completamente de acordo. Eu, por exemplo, eu não estou à espera que o Estado Central pague a minha programação em Ilhavo, mas se calhar faria muito sentido que houvesse uma contribuição do Estado no apoio à criação que eu tenho, no espaço de residências, no projeto de investigação cultural, nos projetos públicos, que são também ferramentas que depois podem ter até práticas e interesses nacionais. Um projeto pode ser nacional sendo em Ilhavo, ou em Famalicão, ou em Guimarães. Um projeto não é nacional porque é em Lisboa ou no Porto. E a minha grande dificuldade tem esta. Eu acho que fazia muito mais sentido ter uma ideia mais próxima do que era os tripartidos, que é haver projetos em que há parceria entre o Estado Central e o Estado local, e não necessariamente um apoio à programação de uma forma abstrata. Portanto, ok, há projetos que são nacionais e acontecem no teu lugar e que têm mais-valias nacionais, eles devem ser apoiados e ver uma correspondência múltipla dos dois Estados, digamos assim. Se eles não são, é da responsabilidade do município. Desculpa, Rui. Não, eu só queria dizer que, infelizmente, nós estamos sempre a voltar ao ponto zero. Ou seja, há sempre a necessidade de voltar a lançar de novo uma questão que já vem de trás, tem uma história. Eu até sou suspeito para falar sobre isto, porque partiu de algum modo da iniciativa da Rede 5 Sentidos há uns anos atrás, o desenhar de uma proposta de diploma que não era perfeita, mas que foi apresentada à tutela, ao Ministério da Cultura, na altura com Miguel Honrado, primeiro com o João Soares, depois com Miguel Honrado. Desliga o microfone. Desculpa. Cujo objetivo, em primeiro lugar, era responder a uma coisa que era, e ainda continua a ser contestada, que é a questão de teres no mesmo concurso programação e criação. Essa proposta de diploma foi discutida, foi apresentada ao Ministério da Cultura, onde se... Desculpa, não é só essa. A programação tem a ver, inclusive, da forma de igualdade e do acesso, precisamente, a fundos que, de momento, é desigual. E, portanto, há aqui um problema de alguma regulação. Mas por isso é que eu disse no início da minha intervenção que estamos sempre a voltar ao início, porque foram várias as tentativas. Uma coisa que eu acho que o país desperdiça é o conhecimento que produz em determinados momentos. Ou seja, não há uma continuidade, ainda que nós possamos dizer, ok, o que vocês apresentaram enferma de uma série de imperfeições, então vamos lá trabalhar sobre isso, não é? Ou vamos trabalhar sobre um diploma que foi apresentado antes, qualquer coisa que tenha, de facto, uma consequência. Porque, por exemplo, eu ao ler aquela proposta, aquilo para mim, pessoalmente, é uma rotunda. Tu andas às voltas e às voltas e às voltas e não sais dali. Não há uma definição concreta, não há um caderno de encargos concreto, tu não te sabes orientar sobre o que é que aquilo realmente propõe. E se nós formos ver, esse é o grande problema das políticas culturais no país. Elas estão sempre a entrar em rotunda. Não há balizas, não há cadernos de encargos. E, por exemplo, quando temos agora ultimamente discutido sobre esta questão toda deste estado de coisas, e pronto, nós temos tido vários telefonemas e fogo cruzado no sentido das ideias. Uma das coisas que para mim me parece fundamental é não voltarmos sempre ao ponto de partida. Há um conjunto de coisas que são fundamentais, em que estamos todos de acordo nas boas práticas e naquilo que é a regulamentação. Então, se isto é comum em termos de um acordo, nós temos que forçar, no fundo, essa validação. E essa validação tem que ser feita com balizas, não é? Porque se tu vais ler o diploma empurra-te sempre para uma fase seguinte. Ele constrói-se, mas depois diz, não, isto vai ser regulado por aquilo, e depois vai ser regulado por aquilo, e vai ser regulado por aquilo. E tu, quando chegas ao fim,
percebes que são sempre as mesmas pessoas que construíram o diploma, que vão regular o diploma. E é isto que eu acho que se tem que inverter do ponto de vista das políticas culturais, que é, nós estamos sempre a voltar ao início, e como tu dizias e bem, houve uma série já de propostas e era preciso compilar isso tudo e perceber, ok, o tempo presente é este, quais são os desafios? Os desafios que nós estamos a enfrentar são isto, isto, isto. Então temos que adequar e avançar e formalizar. E este é o problema que nós temos. Este é o problema, que é, há um manancial de conhecimento produzido, de pensamento produzido, mas que vai ficando pelo caminho. Nós estamos sempre, outra vez, a voltar à luta. E nós temos que encontrar uma forma, o setor tem que encontrar uma forma de se organizar e de dizer assim, este é o momento de formalizar, de concretizar aquilo que são um conjunto de coisas em que estamos todos de acordo. E aqui a questão da criação é fundamental e a separação, obviamente, da programação, que era o que o Luís falava. Diz. Claro que sim, mas há uma coisa aqui absolutamente fundamental, é preciso essa regulação, não sei se todos têm conhecimento, penso que sim, formalmente a rede de teatros foi concretizada em 1990, ela nunca passou à frente. Sim. Porque, precisamente por um conjunto de situações, há aqui um aspecto que eu penso que é fundamental no que diz respeito, eu, por exemplo, relativamente aos diplomas, há aqui um conjunto de ideias que é feito por meio do tempo, e que nós normalmente não estamos e são sempre os mesmos, como tu disseste. E é verdade. O que eu sei é que nós, grande parte do orçamento que a Casa Artes tem, são para apoios de criação em coproduções, certo? Nós nunca tivemos o apoio de nada na vida no enquadramento jurídico que temos. Nós temos que começar, é verdade, por algum sítio. E algum sítio é dizer assim, e aí é que eu vejo possivelmente a mais-valia da questão da rede. É nós partimos todos exatamente do mesmo sítio. Relativamente ao resto, com certeza que sim. Mas nós temos que começar todos no mesmo sítio. Porque a Casa Artes é uma estrutura municipal, não tem autonomia jurídica e o sistema vai beneficiar num conjunto de coisas que não há volta e ele realmente não avança. A questão da rede, e concordando com, diria, com tudo que vocês estão a dizer, era importante começar, nós começamos todos de um início para qualquer coisa, certo? E todos estamos exatamente no mesmo patamar, porque senão ela nunca vai ser sequer possível chegar a qualquer tipo de consenso. Mas, Álvaro, por exemplo, essa questão que tu falas, o que eu acho que, por exemplo, é o problema é, em vez de discutirmos a missão, de que é que realmente nós estamos a fazer, nós estamos a discutir a figura jurídica. Eu vou-te dar um outro exemplo concreto. Mas é absolutamente fundamental, Rui. Não, mas eu vou-te dar um exemplo concreto. Está instituído e que toda a gente, de uma forma, independentemente dos seus contextos, inclusivamente, mas nós precisamos de uma vez por todas, perceber que há teatros que tem que partir tudo do mesmo sítio, temos que estar todos da mesma forma, não pode ser nem de proximidade do ponto de vista pessoal, nem de simpatias do ponto de vista político. Portanto, a partir do momento que há um documento que diz assim, o senhor faz parte com determinadas condições, nós partimos todos exatamente do mesmo sítio. Bom, mas isso foi o que nós formulamos naquele documento. Havia um caderno de encargos muito claro, do ponto de vista orçamental, uma série de obrigações. Imagina, se tu queres participar, tudo bem, tens que garantir 20% de criação, 50%, o que fosse. Pronto, aquilo deveria ser aperfeiçoado. Mas vou-te só dar um exemplo do quanto está de pernas para o ar. Tu falas na questão da figura jurídica, que é o problema. O problema não é se estás a fazer bem ou mal, é isto que devia ser avaliado. Qual é a missão? O que é que tu estás, que transformação é que tu estás a porque repara, deixa-me só... Rui, desculpa. Deixa-me só dizer-te isto. É fundamental. O bem ou mal aqui tem muito a ver com, inclusivamente, com as condições que tu tens. Eu sei que não consigo, não tenho... O que eu quero dizer é que, se realmente tem que existir esta equidade, e a equidade é dizer assim, nós começamos todos de um sítio e depois as qualidades e, naturalmente, os talentos e até os interesses venham ao sítio. Mas nós temos que começar exatamente com a mesma coisa, não é? O que eu estou a dizer... Sim, eu concordo, mas o que eu estou a dizer é a questão da qualidade, não estou a falar da questão do gosto, estou a falar da missão, da natureza da missão. E deixa-me só dar-te um exemplo muito, muito flagrante. Tu tens, até à data, 3 cidades que foram capitais europeias da cultura em Portugal. E tu tens, nas 2 primeiras, tens edifícios que foram construídos e que são financiados pela tutela. E no terceiro, tens um outro edifício que foi construído e que não é financiado pela tutela. Eu estou a falar do CCB em Lisboa, da Casa da Música no Porto e estou a falar do CIASG em Guimarães. E a justificação que existe para que o projeto
do SIASG não seja financiado pela tutela, à semelhança do que é o CCB e à semelhança e da Casa da Música, é da questão da figura jurídica. Isto não é aceitável. Isto não é aceitável. Agora, deixa-me dizer-te o seguinte. Eu concordo que tem que haver um ponto de partida, mas há aqui uma questão que o Luís referiu também, que tu não podes resolver no imediato, que é a questão da especificidade dos projetos nos territórios. Tu não vais conseguir criar, de um momento para o outro, condições para que todos os territórios consigam responder do mesmo modo àquilo que são as exigências. Ou seja, se tu queres combater as assimetrias, tu também tens que ter em linha de conta que, de facto, há territórios mais bem preparados que outros para responder. E, portanto, isto é o que deveria ser a preocupação das políticas culturais do Ministério, de perceber como é que a questão das assimetrias pode ser trabalhada, mas gradando um bocado aquilo que é o acesso de construção de um projeto num território. Porque se nós colocarmos a fasquia demasiado alta, tu vais continuar a cavar um fosso entre aqueles que já estão preparados e os outros que ainda não começaram o caminho, não é? Por isso é que nós dizemos, então o que é que vamos fazer com os artistas? Ok, nós vamos segurar nos artistas, mas, por exemplo, o que é que fazemos então à nova criação? Colocamos-la pendurada à espera que haja um tempo? Nós temos que ir responder às duas coisas, não é? Temos que, por um lado, segurar com os compromissos, mas depois, e este é o segundo debate que eu participo, eu tenho ausentado de emitir opinião no espaço público, mas eu dizia no outro debate uma coisa, que era, a pergunta era, o que é que as instituições podem fazer neste momento pelos artistas? Eu acho que há aqui uma coisa que é, em primeiro lugar, a questão de cumprir aquilo que está estabelecido, garantir que há aqui um limiar de sobrevivência digno que tem que ser suportado, mas depois há uma coisa fundamental para mim, pessoalmente, que eu acho que as instituições têm que garantir, que é a esperança. Tu tens que trabalhar no nível da esperança, não é? Aquilo que nós estávamos a falar, de abrir os teatros, de criar uma determinada dinâmica. A questão da esperança é fundamental nesta fase, mesmo face a toda a incerteza que existe. A toda a incerteza que existe. E nós estamos todos envolvidos nisto. Mas tu dizias, porque é que alguns participam, outros não? Eu acho que está a chegar um momento em que, de facto, alguns de nós têm que se chegar à frente e reclamar esse espaço de participação. Se não nos convidam, então vamos dizer, não, têm que olhar, porque nós não estamos aqui agora só a defender isto, nós andamos aqui há 10 anos a defender isto, e, portanto, há aqui uma parte do conhecimento que nós queremos pôr em cima da mesa, nem sequer é uma exigência de protagonismo, de importância, há aqui um contributo fundamental que o país não pode deixar de ter, da parte de, como o Luís dizia, de uma série de pessoas que estão cá a trabalhar há algum tempo e que podem ajudar a resolver o problema. Nem se trata de uma reivindicação, é a questão do conhecimento na procura de soluções. E nós não podemos continuar, no fundo, neste estado em que tu percebes que voltamos sempre ao ponto de partida, ou estamos na rotunda, em que tu sabes que há pessoas que pensam sobre isto todos os dias, que cruzam a informação todos os dias e que podem perfeitamente ajudar a chegar a um outro lugar. Até porque, repara, se isso acontece em determinados territórios onde nós estamos a intervir, se essa transformação é reconhecida, por que razão é que esse conhecimento a uma escala mais alargada não pode acontecer, não pode ocorrer? Portanto, eu acho que a questão das políticas culturais aqui são fundamentais. Não pode ser cada território por si a tentar resolver o problema, não é? A única forma que isto poderia resultar era se depois esses modelos fossem replicados à sua forma, em termos do seu mérito, noutros espaços, mas para isso é preciso, infraestruturalmente e ao nível do pensamento, haver toda uma arquitetura. E é isto que nós reclamamos, de algum modo, não é? Quer dizer, penso eu. Não achas que desse ponto de vista, muito rapidamente, mais uma vez, que esse complemento não pode acontecer? O que nós temos visto em muitas das vezes é que falta pessoas que são conhecedoras e consigam pensar de uma forma livre e equidistante relativamente ao poder local, inclusivamente. E, portanto, a partir do momento que nós... Por isso é que eu não insisto muito no ponto que não é irrelevante, nem é sequer uma rotunda. Ela, depois, a seguir, pode eventualmente levar-nos a esse processo. Mas nós temos que ter... a questão da equidistância aqui é absolutamente fundamental, que é nós, para contribuirmos precisamente para esse incremento, desse desenvolvimento, mesmo daquilo que é a linguagem dos nossos dias da linguagem contemporânea, nós temos que ter também essa
essa possibilidade, eu ia dizer liberdade, que obviamente será sempre a liberdade, mas essa possibilidade. Mas para isso tem que haver um mecanismo que possa, inclusivamente, ajudar isso. Não vai resolver o mundo todo, nem eu quero com isto, insistindo nesta ideia de que isto é mais ou menos como dizia um bocadinho, o alfa e o ômega. Não é exatamente isso. Mas que nós precisamos, efetivamente, de um mecanismo que, de certa maneira, faça este equilíbrio. E, desse ponto de vista, eu acho que é um complemento. Ok, só gostava agora de fecharmos isto, porque já estamos longos, a reunião foi mesmo super forte, tem aqui muitas ideias. Gostava de deixar aqui 3 ou 4 ideias e pedir-vos depois que cada um feche de uma forma mais breve possível. Eu concordo muito com esta questão que se fala do regresso dos tripartidos, porque eu acho que foi uma pena e é um desperdício, tendo em vista já o trabalho que está feito, não haver artistas que vão viver e que tenham, digamos, desloquem as suas estruturas criativas, as suas companhias ou a estrutura criativa para zonas fora das grandes cidades do país, Porto e Lisboa, que são onde tudo se concentra. Acho que a questão de uma rede também tem um processo de comunicação e da valorização da comunicação, neste sentido de dar importância às áreas culturais e ao contemporâneo em particular, de uma forma concentrada, geral, que pode utilizar a televisão, pode utilizar os meios de comunicação de uma forma completamente de cima para baixo, muito importante. Acho por isso que esta questão dos tripartidos foi uma coisa que se começou e era importante para tentar levar algumas estruturas mais fortes, enfim, para fora das grandes cidades. Acho que isso deveria ser repegado e finalmente corrigido o modelo anterior, mas eu também senti que ele foi muito mal avaliado na altura. Depois parece-me que esta questão da necessidade de um estatuto de intermitente ou de rendimento básico universal, ou como seja, tem que se pensar para as artes de alguma maneira nesta fase. Acho que era muito importante, de alguma maneira, que houvesse uma solução, mesmo que não seja o céu, que se consiga pensar este momento de alguma forma daí. Acho que era muito importante a gente, se calhar, não ficar à espera que a tutela nos pedisse para reunir, mas os programadores encontrarem uma solução para se reunir entre eles, porque há aqui, já percebi que só entre 3, 4 já há tanta matéria para a gente falar, quanto mais entre, se formos, os não muitos, mas os 25 ou 30 que somos, que era muito importante, não é? E a questão do arquivo, não é? A questão do arquivo digital e das novas formas, as plataformas como o Luís está, eu também tenho um programa da companhia que estou a tentar exatamente a fazer isso, até com peças anteriores, que é pensar a peça, como é que a peça pode ser filmada novamente, que conteúdos é que pode gerar, livros, conversas, discussões a partir do tema, convidar outras pessoas para falar sobre alguns dos temas, e algumas das peças são mais pertinentes que outras, mas acho que isso é muito importante também a nível do próprio teatro-cine, neste caso, para o futuro pensar como é que isto pode ser feito. Aliás, estamos a pensar como é que o próprio teatro-cine faz um arquivo, não é? Aliás, eu lembro, vocês devem conhecer isso, mas se não conhecem também, não é assim uma coisa muito distante. A Gulbenkian, nos anos 90, sempre que nos dava dinheiro aos artistas, a única exigência que a Gulbenkian fazia era deem-nos todo o material gráfico, fotografias, pósteres, se tiverem vídeos das peças que no fundo financiava, inclusive de festivais e tudo. Ou seja, a Gulbenkian tinha esse lado muito pedagógico de tentar criar um arquivo que o próprio Ministério, se faz este dinheiro e se paga este dinheiro todo de produções, nunca teve, e eu nunca percebi porque é que isto nunca aconteceu. Não consigo sequer perceber como é que não há, da parte do nosso Ministério da Cultura, a compreensão que está a financiar a criação de um património performativo e que tem uma dimensão imaterial e que se perde completamente. É importante porque ele fica também na memória, mas ele desaparece, e depois como não é criado qualquer tipo de arquivo e que nós, enquanto teatros municipais, já começamos provavelmente a pensar nisso, mas que na verdade, e que nesta fase isso foi muito importante, tudo isto nunca foi levado como devia ser. Agradeço-vos imenso, houve montes de ideias muito importantes, acho que estamos num momento muito forte e que é importante pensar. Peço-vos para que cada um faça uma última
resumo, enfim, ou palavras para o futuro, ou o que seja, como queira, para terminarmos aqui o nosso encontro. E ficou tanta coisa por dizer e por falar que, na verdade, só vos posso agradecer a energia toda que puseram aqui. Álvaro, começa tu esta ronda final, se faz favor. Olha, muito rapidamente só dizendo que, de facto, eu sublinhava esse pedido de maior união entre a união e existir a possibilidade de nos conhecermos, porque no passado, e eu já estou no teatro quase há 15 anos, nós conhecíamos aquele grupo, tínhamos 6 ou 7, chegámos a ter inclusive jantares com a ministra, com a Isabel Pires de Lima, não é? Que tempos esses, que já passaram, onde é que isso já vai? E, portanto, era claramente mais fácil este encontro com o Aires, com o Zé Vasco, com o Paulo Brandão, com a Helena Genésio, com e poucos mais, mas hoje realmente há uma enorme dificuldade de conhecer os colegas e, portanto, sim, este encontro é absolutamente fundamental. E um abraço grande para todos e, João, muito obrigado pelo convite. Luís, tu, por favor. Então, só pegando naquela ideia dos tripartidos, há uma nova fórmula, não é? Tanto que achávamos nós que ia ser o complemento, que era o projeto de parcerias, que tem a ver com esta questão enquanto o apoio sustentado é um apoio à existência, o parcerias seria um apoio à transformação da existência, portanto, criar uma lógica mais fértil e mais equitativa para o território na parte da cultura e das artes. Eu acho que há essa moldura, só que quando vamos ver a dotação orçamental para 500 mil euros, percebemos logo efetivamente que não era nada disso, não é? Portanto, mas que entrou para esse lugar, apesar de depois na prática não ter nada disso. A frustração que eu tenho, e vai muito ao encontro do que o Rui também já tinha dito, é que parece que estamos sempre no mesmo sítio. Há uma dimensão tão amadora na forma de pensar as políticas culturais e que nem sequer são cíclicas, portanto, são mesmo interrompidas. Portanto, estamos a agarrar nesta lógica da rede de cineteatros como se estivéssemos nos anos 90 e já mudou tudo, não é? Portanto, em 30 anos na área da cultura e o próprio desenho cultural do país mudou drasticamente. Portanto, as forças, os avanços e os recuos do país mudaram completamente, porque a demografia também do país mudou de uma forma louca. Eu lembro, por exemplo, eu sou de Tomar, o cenário de Tomar há 20 anos era muito diferente do que é hoje. Portanto, o país, como também não tem um planeamento da sua distribuição, a cultura é um reflexo disso. Portanto, as próprias necessidades de cada município ou de cada região são muito, muito diferentes, como as suas oportunidades. Portanto, acho que tem que haver aqui uma lógica um bocadinho diferente para este modelo de edifícios que têm uma prática quase abstrata, que funcionam assim, aqui como no outro lado qualquer. Acho que isso já se percebeu que não pode ser e que o que interessa mesmo são os projetos culturais, que depois usam edifícios 1, 2, 3, 4, práticas, trabalham debaixo da ponta ou trabalham, não interessa neste caso, claro que é importante equipar os espaços e dar condições tanto para o usufruto como para a criação ou para a apresentação, mas aqui acho que estamos a partir da caixa, mais uma vez, na lógica quase do arquiteto que acha que o espaço público é uma praça. E não, o espaço público é um espaço de partilha, de pensamento, e a cultura também é muito mais do que esses edifícios, e a própria ideia de cineteatro já é uma coisa que também está para lá de ultrapassada. Portanto, isto para dizer o quê? Continuam pessoas a pensar de uma forma cíclica sobre as políticas culturais, sem muitas vezes histórico na própria área, e temos pessoas, como diziam, que trabalham sempre nisto, que todos os dias pensam nesta porcaria, não é? E que depois são muito pouco ouvidas e muito pouco debatidas. Portanto, obrigado por este encontro, que acho que foi, para mim foi muito útil para algumas dúvidas e para também estarmos em sintonia nestes desafios que não há manuais, não é? Mas também nesta dimensão do arquivo, que é, mesmo nas próprias práticas com comunidade, nas práticas de criação, já foram coisas feitas maravilhosas nos anos 80, nos anos 90, e de repente eu estou a trabalhar e parece que estou a inventar a roda novamente, porque não há trabalho de registro, efetivamente, não há livros, não há pessoas a escreverem o que pensam, ou que pensam, a escreverem o seu trabalho, já não temos muitos teóricos a trabalhar em Portugal a pensar o país, não é? Na dimensão cultural. E as pessoas da prática têm muito pouco tempo e escrevem muito pouco. Eu acho que devíamos ver que há condições para que nós, e entre outros, como é óbvio, e não só programadores, muitos outros agentes,
possam escrever sobre a sua realidade e sobre os seus modelos, não só para influenciar as políticas públicas, para além das reuniões e toda essa partilha que acho que é importante. Eu também não tenho sido consultado para nada, fui com o anterior ministro nesta parte do apoio ao sustentado, mas com este novo ministro tivemos um debate que não correu muito bem, não tenho tido parte em nada destas coisas, mas tenho interesse em fazer parte dessa reflexão e da apresentação de modelos que pelo mundo fora já existem, e de lógicas muito diferentes de pensar a cultura. Pronto, basicamente era só estes dois remates que queria fazer, e agradecer o convite, e estou mais que disponível para continuar com outros debates, preferencialmente presencialmente, mas se não forem, mesmo assim acho que estas plataformas também ajudam a estabelecer este contacto. Obrigado. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado mesmo. Rui, és tu agora, fecha um pouco a coisa. Primeiro dizer-te que é importante esta diversidade do pensamento, a abertura do pensamento e as diferentes nuances que nós vamos colocando nos debates. Depois dizer a todos, que nós somos muito melhores do que aquilo do estado em que estamos. Fecha o microfone, Luís. Desculpa. O telemóvel é um problema, desculpa. Estava a dizer que é a minha convicção que nós somos muito melhores do que o estado em que estamos reflete. E sobre o nível do pensamento, para vocês verem o nível em que estamos, nós temos pessoas desta estirpe que escrevem antecipam o que acontece e que de algum modo são aquilo que é realmente o que o país tem de melhor. E, portanto, o que eu queria deixar era a convicção absolutamente fundamental que há gente brilhante a pensar sobre as coisas, gente com possibilidade de contribuir para as soluções, e, portanto, temos que resolver isto de uma vez por todas, temos que nos entender. E depois dizer que, do ponto de vista do domínio do simbólico, as artes e a cultura, mais do que nunca, produzem um discurso que é apropriado por outras áreas. Se vocês forem analisar, o nosso discurso é apropriado por outras áreas para justificarem o seu valor. E, portanto, o que eu deixaria enquanto remate é o seguinte: nós somos capazes de produzir, a partir de recursos quase inexistentes, escassos, e conseguir até, a nível internacional, dialogar, digamos, e ocupar espaço com outros países que têm recursos infinitamente maiores que os nossos. Portanto, o talento está cá e nós conseguimos comprovadamente ver isso. Precisamos, de algum modo, que o setor sistematize melhor as suas ideias, consiga comunicar melhor. Eu acho que há aqui um problema de comunicação que nós temos que resolver, e acho que também tem a ver com o sinal dos tempos, que é, acho que o significado das palavras por vezes é distorcido. Às vezes estamos todos a falar do mesmo, mas se calhar não nos estamos a escutar. E, portanto, acho que aqui a base de nos escutarmos uns aos outros é fundamental. E deixar-vos esta convicção, de facto, que nós, de facto, enquanto setor, somos muito melhores do que aquilo que temos, que nos representa em termos de recursos e de condições. E temos necessariamente de sair deste ciclo vicioso. É o desafio que eu deixo aqui e a convicção que eu deixo também de que é possível sair disto, porque nós temos todas as condições para o fazer. E, portanto, deixar também esta mensagem de que isto não é só queixume e reivindicações, é perceber que nós, se não desistimos até agora, é porque acreditamos no que estamos a fazer e porque acreditamos que deste caos e deste ritmo que o José Gil fala e que nós estamos todos a viver, existem novos caminhos. E, portanto, deixar só esta última reflexão. Muito obrigado a todos. Foram 2 horas, foi potente. Muito obrigado. O programa vai, às 21 horas, vai estar disponível de domingo no sítio do Facebook do Teatro Cine Torres Vedras, mas agradeço-vos que divulguem, que espalhem, porque na verdade isto são programas para ir vendo, não é? É difícil também que sejam todos de uma vez, mas de qualquer maneira a ideia por nós fica passada essa ideia. E um grande abraço, e até já, espero mesmo. Eu vou tentar a falar com várias pessoas, que haja alguém que se chegue à frente e tentar esperar um bocadinho para ver se nós todos nos conseguimos reunir. Espero que, sei lá, no próximo final do mês de junho ou julho a gente consiga fazer isso, que acho super importante mesmo. E fica já aqui a ideia. E um grande abraço para vocês todos, mesmo, força. Um abraço. Tchau, tchau.